Salve, galera, espero que vocês estejam bem. Galerinha, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Moulin, tá? Gente, hoje a gente tá começando mais um episódio aqui no Pode Isso Moulin, que é o podcast que te promete informar, surpreender e principalmente te perturbar, tá? Gente, é uma honra estar fazendo mais um episódio com vocês. Esse aqui já é o 4º episódio, eu tô muito feliz, meu Deus, eu espero chegar nos 100, 200, infinito e além, né? E, gente, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre crimes, casos recentes que voltaram a explodir e casos antigos que surpreenderam a todo mundo e que causaram um certo tipo de pânico em todo mundo, né? E hoje vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar aqui e com o que a minha convidada também vai falar aqui. Eu não sei nem como que a gente vai desenrolar essas histórias, porque são tão macabras e perturbadoras que é até difícil de contar, tem que ter até um pouco de cautela, tá? Mas antes de anunciar a minha convidada especial, eu gostaria de anunciar para vocês o Marcos Assessoria, que é um escritório de contabilidade que você consegue contratar para sua empresa. Nesse escritório, eles vão te auxiliar em toda a parte contábil, fiscal e entre outras coisas. Para você saber mais detalhes sobre o Marcos Assessoria, é só entrar aqui na descrição desse vídeo, vai estar o WhatsApp, e-mail e também o número fixo do escritório, ok? É isso, gostaria também de agradecer ao C Filmes por toda a parte gráfica, toda a parte computacional, né, por toda a parte de filmagem. Muito obrigado, galera. E, gente, a minha convidada, ela é polêmica. Ela é polêmica. Ela não é uma pessoa assim, sabe, que tá dentro do eixo de, mil maravilhas. Ela tá lá na bagaceira, hein? É uma das maiores influenciadoras de casos criminais. Agora, recentemente, ela é uma tanatopraxista e também agora uma perita. Tá? Ela tem nome e tem respeito e principalmente moral, tá? A pessoa que eu tô falando, galera, eu acho que vocês já se tocaram quem é, né? É a minha querida Maria Helsing. Acertei, né, amiga? Seu sobrenome, né? Oise. Quase acertou. Mas eu passo um pano porque todo mundo erra, Me perdoa, normal. todo mundo erra. Não tem nada a ver a pronúncia com a escrita também, então eu passo o pano pra todo mundo. Perfeito, não tem amiga, problema. Toca aí. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite, eu De amei, nada. estava ansiosa, acho que vai ser tudo. Gente, a Maria, a gente já se conhece, já há muito tempo, e eu já tava planejando de trazer ela aqui, só que eu tava pensando, quando que eu vou trazer ela aqui? Eu falei, vou conversar com ela e vou ver um melhor dia, assim, um dia bem macabro, tipo, ontem foi sexta-feira 13, hoje quem está aqui comigo? A Bonita. Ainda né? é um sexta-feira 13, vai. Foi aniversário do Jason ontem, a gente faz um pós-aniversário. O Jason nasceu em junho de 1940 e pouco. Dia 13. Uhum. Passado. O Jason. Passado. Amiga, anuncia suas redes sociais pro pessoal, como que o pessoal te encontra? Gente, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, é tudo Maria Oise mesmo. É só o Instagram que muda, tem um eu na frente por causa dos fake lá e dos fã-clubes. Mas é tudo Maria Oise também, H-E-U-S-I, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Gente, maravilhosa, Maria. É uma pessoa que me inspira muito, inclusive. Fica Ela feliz. é referência no mundo de casos criminais, true crime também. Então, ela é uma das maiores do Brasil, né? Ela e tem outras influenciadoras gigantes, né? Então, a Maria é um exemplo, assim, a ser seguido. Em todos os sentidos, né? Ai, tá como eu tô amada Eita, aqui. como ela tá amada. Amiga, já vamos começar na bagaceira? Uhum. Vamos começar falando de uma polêmica que explodiu recentemente? Vamos. Que foi da nossa querida Madeleine McCann. Sim. Falei certo, né? Porque Falou eu sou certo. péssimo no inglês, vocês já sabem disso. Eu tenho que fazer um inglês pra o gato ficar aprimorado, mas... enfim. Mas faz parte, tá certinho, Madeleine McCann. Sim. Quem era ela, na verdade? Como que começou essa história? A Madeleine McCann era uma garota, né, ou era, não sei, uma garota inglesa que Sim. nasceu em 2003 e em 2007, numa viagem que ela fez com a família e com os 2 irmãos Uhum. pra Praia da Luz, em Portugal, Sim. ela acabou desaparecendo depois que os pais saíram pra jantar num restaurante e ela ficou no quarto com os 2 irmãos e quando os pais retornaram, ela já não tava mais, só os outros 2 filhos. Estavam dormindo, né? Eles estavam dormindo. Nossa. E aí ela simplesmente desapareceu. E aí começou, acho que um dos maiores casos emblemáticos do mundo, assim, até hoje. E já fazem 18 anos, né? E todo mundo fica se perguntando aonde está essa garota. Não teve... não teve nada que comprovasse que foi arrombado, não teve nada... Não tinha teve sinais uma... É. Não teve uma prova concreta, não foi, amiga? E... Não tinha câmeras de segurança, só tinha testemunhas. Então, tinham pessoas que diziam que viram ela no colo de alguém sendo carregada Uhum. por uma pessoa desconhecida. Teve gente que desconfiou dos pais terem dopado Sim.
as crianças pra poder ir jantar tranquilamente. E acabou essa dose sendo um pouco errada ali no estômago da Madeleine. Ela acabou vindo a falecer e eles esconderam o corpo. Sim. Porque a polícia chegou a encontrar, né, vestígios de sangue no porta-malas deles, né? Só que aí depois isso só virou mais uma teoria. Aí tem gente que acha que ela foi levada pra tráfico de órgãos, tráfico sexual e tá viva até hoje sendo literalmente prostituta, assim, em algum lugar, sabe? Tem de tudo. Tem gente que acha que ela foi sequestrada e mudaram a identidade dela e ela tá Meu com outra Deus. família. Tem gente que acha que ela foi enterrada no mesmo dia, morta enterrada no mesmo dia. Pois é, porque o México, amiga, ele é um país que ele não tem leis que protegem Portugal? Portugal, você quer dizer? Ah, Portugal, você quer dizer ou México? o México também, o México, também? Portugal, porque esse caso aconteceu no Em Portugal. Portugal, né? Uhum. E tem alguns, eu só tô referindo assim a alguns países. Aham. Tem países que a lei não funciona muito bem pra crianças, não funciona muito bem pra mulheres, você sabe disso, né? Uhum. Tem países que mulher é um alienígena aí, entendeu? Sim, com certeza. E assim, não ter, por exemplo, câmeras, não ter nada assim, meu, isso foi uma negligência absurda do hotel onde eles ficaram. Uhum. Absurda. Uma menina desapareceu, ela era uma criança, como que ela aparece sem deixar rastros, sem deixar vestígios, ninguém viu, ninguém sabe. Foi bizarro. E aí, desde então, desde 2007, eu acho que aí a polícia da Inglaterra, a polícia portuguesa, a polícia alemã também, todas elas, né, começaram a entrar dentro desse caso. E aí lançou aquele documentário, né, acho que foi em 2017, da Madeleine McCann, não me lembro, assim, Sim. que também tem todas as teorias lá dentro. E aí foi recentemente, né, faz o quê? Uns 2 anos que o Sim. Christian, que foi um cara que tá preso hoje, cumprindo sentença por um assédio sexual numa idosa, e ele tá cumprindo essa sentença em setembro desse ano, ele vai sair. Vai sair. Vai sair, mas enquanto ele tava na cadeia, ele acabou, né, diz, né, que ele acabou contando ali pra um ex-preso que dividia a cela com ele, de que ele tinha sequestrado essa garota que todo mundo falava, e que ele tinha escondido o corpo dela não sei aonde, que ele tinha feito com ela. Então voltou à tona o caso que tinha, tipo, descansado e ido pra gaveta, voltou à tona, né, com essas novas testemunhas, essas novas pistas, assim. Só que a polícia, por mais que tenha essa confissão, entre aspas, dele, não tem prova suficiente tem pra poder, provas. não. É ele, a gente vai condenar, sabe? Então, é isso que eles estão desde quando o Christian se tornou o principal suspeito em cima, sabe? Tipo, Sim. a gente precisa de provas concretas pra poder colocar ele ali dentro da justiça, sabe? Porque ele é o principal e até então o culpado, né? Pelo que todas as pistas levam, né? Meu Deus. E os pais, como que eles reagiram a isso? O que eles estão fazendo nesse momento? Você tá acompanhando os pais? Olha, os pais, eu acho que eles deram uma certa descansada de aparecer na mídia desde então, porque eles estavam muito nos holofotes quando aquelas meninas começaram a aparecer dizendo ser a Madeleine. Você chegou a Eu acompanhar? lembro. E aí eles tiveram que fazer teste de DNA Era tudo mentira. pra tal garotão. Eles já ficaram expostos nisso, e aí foi uma falsidade, sabe? A menina tava querendo só por atenção. Falsidade ideológica? Pura falsidade ideológica, assim, eles acabaram ficando expostos nisso e não queriam, e aí foi uma coisa que foi, tipo, mais uma pista jogada pro lixo, sabe? Então agora, no momento, tipo assim, eu não sei, não vi nada sobre como os pais estão, assim, sabe? O mais absurdo, amiga, eu não sei se você viu, mas elas estouraram muito no TikTok, essas coisas, se passando pela menina, trazendo uma dor, porque assim, os pais perderem uma filha assim, um filho, ou enterrar um filho, perder, sabe? Aham. Gente, é uma dor muito louca. Não, com E as certeza. meninas não tiveram um pingo de empatia. Não tiveram Porque um pingo apareceu de uma e a outra, não, eu também acho, porque eu tenho a mancha no olho, que é uma coisa de genética, né? aparência. A aparência, tudo. E aí acaba confundindo também a polícia, confunde as pessoas porque fica em mídia, acaba levantando muita hipótese, confunde os pais e é falta de respeito também com a Nossa, família. Horrível. Então, esse caso já virou uma bola, assim, sabe? Tipo assim, uma bola assim, enfim, é um ciclo que só acaba a pista que não dá em nada, pista que não dá em nada, pista que não dá em nada. Parece que não é. Não tem fim, Parece que é você tá puxando uma corda um surto infinita. coletivo, assim, esse parece caso que é um surto já. coletivo. Você vai puxando uma corda imaginária que você não sabe se ela tem fim, se ela tem meio, se ela tem início, você não sabe. Exato. Daí a polícia encontra algum osso, é osso de animal. Aí pronto, estaca zero de novo. Sabe? Aí eles param de investigar. E depois, do nada, todo mundo começa a investigar de novo, Como sabe? aconteceu Fica agora. esse ciclo assim. Mas eu queria muito, muito, muito que tivesse um fim. Sabe? Nossa. Saber a conclusão disso. Porque é um caso, amiga, que Verdade. aconteceu há muitos anos atrás e já se passaram quantos anos? 10, 15? 18 já. 18 Foi em anos. 2007. Meu Deus do céu. Foi Não em tem 2007. não tem nem como, gente. Mas eu acho que depois dessa confissão desse cara, ele vai ter um boa aí, eu amiga. acho que o que falta é o Christian, se ele realmente fez Uhum. e não tava em algum surto
psicótico quando ele acabou confessando isso pro ex-preso de cela, né, que dividia a cela com ele. Aham. Se for realmente verdade, o que falta é ele confessar pra polícia, sabe? Só que assim, não sei se ele vai querer se ferrar, né? Só que aí tem um detalhe, amiga. Imagina ele confessando e dando detalhes de como tudo aconteceu e como que ele automaticamente, se você parar pra analisar, ele vai fazer com que a polícia seja burra. Porque se nem a polícia, se nem os investigadores conseguiram ver aonde que, como que aquela garota saiu dali, a polícia vai ser taxada de burra. Uhum. Ele vai E eu acho que taxar vai se ele ser, eu confessar. acho que vai ser o maior plot twist, assim, dos últimos tempos. Vai, Descobrir o que amiga. aconteceu com a Vai. Madeleine. E Vai parar a internet, eu acho, assim, eu tá? não duvido que a Netflix vai até fazer um documentário. De novo, assim, Não com duvido. tipo... Não ou um duvido. filme, às vezes, também, depois de saber de tudo que aconteceu, dá pra fazer até o filme, né? Com tudo, assim, em Exato. pauta. E, gente, eu acho que até o final do ano, não sei se a Má concorda, mas até o final do ano a gente vai ter um desdobramento aí muito. Eu tô sentindo isso fortemente. Vai ter um Esperamos. desdobramento aí fantástico. E horrível, infelizmente, porque É. já passou muito tempo, gente. Você acha que ela não Acha- tá viva? Amiga, eu não acho. Porque a chance dela estar viva é muito nula. É nula. Uhum. Como que uma garotinha vai estar viva? Sei lá, não sei, eu não consigo nem descrever a situação, Uhum. mas é muito tenso, porque ela é uma criança. É porque, às vezes, assim, é o que muitas pessoas dizem, né? Tipo, ela pode estar viva por alguma outra família, mudou de identidade, só que, assim, ela deve ter internet, alguma coisa do tipo, deve saber o que tá acontecendo e E teria visto algo sobre e teria investigado se ela achou que era alguma coisa com ela, assim, sabe? Então, eu também acho muito difícil. Eu acho que o que aconteceu foi no dia que aconteceu Uhum, e só não sabe onde tá o corpo. exato. Os restos mortais hoje em dia, porque não tem nem mais o corpo, né? É. E se provavelmente você levantou essa teoria que ela tivesse sido adotada por uma outra família, tá em outro lugar. É impossível alguém não ter internet hoje. É um caso mundial. Exato. tem como. Todo mundo sabe, é verdade. Aí fica nessa teoria aí, né? Uhum. Mas é uma coisa assim, gente, que a gente precisa ver os fatos, se realmente bate, se realmente vai ter uma concordância ali em ambas as partes, e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas enfim. Eu só torço muito pra que a polícia não pare de investigar esse caso, sabe? Não coloque como um caso totalmente arquivado e nunca Tem mais muitos volte. casos arquivados, amiga, muitos casos. E tem casos também que eu não perco as esperanças da Madeleine, porque tem muitos casos que são resolvidos e desarquivados pra investigação novamente 40, 50 anos depois. É. Então, sabe? Pois é. Nunca dá pra perder a esperança, assim. Teve até um caso muito famoso que foi através de um youtuber que ele descobriu um acidente há muito tempo atrás que um carro caiu dentro de um rio. Aí o Google Maps mostrou, né? Não foi Isso. esse? Aí parece que ele entrou lá e através de uma máquina lá que puxa, é um imã, ele puxou o carro e tava lá os corpos de muitos anos atrás. Ele conseguiu. É verdade, É. muitos casos acontecem. E era um caso assim, de 40 anos, que foi desde 1900 bolinha, né? Você acaba perdendo a esperança e quando vê, Sem querer. ressurge assim. Exatamente. Porque não existe crime perfeito, né? Não. Então, Não. assim... Eu só não recordo se foi, por exemplo, amiga, um caso de acidente ou se foi um crime. Eu não me recordo, mas que ele encontrou os corpos, ele encontrou, tava em decomposição. aham. Eu não sei se tava em decomposição. Já tava, com certeza. Tava só Tava. o osso. Só o osso, O mas resto fizeram o mortal. teste de DNA e comprovaram que eram os dois. Pelos ossos. É que eu sou Era o dessa casal. área da perícia forense, né? Aham. Então, o que nesses casos de corpos carbonizados, corpos em alto estado de decomposição, Uhum. que só resta o osso, osso. assim, a gente normalmente pega ou pelos ossos do corpo ou pela arcada dentária também. Legal. Porque os dentes, eles são quase que nulo, assim, a chance deles coisarem junto, sabe? Se decompor junto, assim. E o DNA fica muito bom ali, ainda mais se a pessoa... Sério? Sim. Eu sempre me perguntei isso. Se, Uhum. como que eles pegavam aqui e batiam? Sabe esse último acidente que teve... Eu até cheguei a postar do acidente de avião na Índia? Eu não vi. O que aconteceu? Ele tava indo pra Londres e o avião caiu com 242 passageiros dentro. Ele foi o único sobrevivente, não foi? Aí teve um cara que sobreviveu. Sim. E aí a galera perguntou assim pra mim, como é que faz em questão aos corpos? Porque todos estavam carbonizados. Tem até um vídeo, né, que vazou aí. Só tem os corpos carbonizados. E como é que faz pra identificar quem são as pessoas pra poder chamar a família e tudo Ele mais? tava na 111, né? Ele tava no 11A, Aí ele sobreviveu, e aí, nesses casos de corpos carbonizados, a gente Sim. faz isso. A gente pega a cara dentária, porque não tem mais uso também, né? Já tá tudo... Tá Então, dilacerado. pegou pela cara dentária, e principalmente também se a pessoa usava aparelho dental, prótese, Vocês conseguem lente, saber. essas coisas, normalmente tem número de série. Aí a gente pega, compara com algum objeto pessoal da pessoa, ó, escova de dente, alguma coisa assim. Depois que extrai esse DNA, e aí consegue chegar até a pessoa.
Caracas, cara. É. Incrível. É muito incrível. legal essa área mesmo. É muito Gente, hoje é legal. um combo, tá? É o meu trabalho. É um presente, eu só não falei nada, eu tô, né, assim, é um presente, porque assim, eu tô falando com uma tanatopraxista, entendeu? Uma perita e influenciadora, então ela tá disparando pra 3 tiros diferentes aqui, né? Tô tendo uma aula aqui, mas, cara, que loucura, gente. Eu não sabia que aparelho tinha código tinha série ali. Tem número de série e eles não... É muito de... Gente, eu acho que é tipo 100... Não vou dizer que é 100%, porque vai que tem uma chance ali de ele carbonizar junto. Mas assim, no acidente de avião, quando o avião se choca contra uma parede ou contra o chão... Certo. Assim, por causa do querosene de aviação, que é o que eles usam de combustível... Sim. Ele é altamente inflamável. Então, tipo assim, bateu, explodiu e Na os hora. corpos carbonizam em minutos, entendeu? E o aparelho, o arcada dentária é muito difícil ser harmonizada junto, assim. O calor não queima o suficiente pra não dar pra identificar. Na tanatopraxia, você pegou alguém que já foi afogado, queimado? Já afogado, já bastante afogado. Como é que é o corpo de uma pessoa afogada, amiga? Ele fica normalmente, depende das horas que ele ficou embaixo da água também, né? Certo. Se a gente consegue, se a pessoa lá, a polícia chegou, conseguiu retirar o corpo em 2, 3 horas que ele faleceu, o corpo ainda tá intacto, assim, sabe? O que acontece é muita água no pulmão, então o corpo fica muito Incha. inchado. Isso, e fica muito roxo também, né? Fica roxo? cianótico. A gente chama de cianótico. Certo. Uhum. Porque Nossa. roxo, às vezes, é uma palavra muito feia, né? A gente fala que É. o corpo fica cianótico. Então fica muito inchado, o lábio inchado, a cabeça aqui Nossa. muito inchada. Aqui também, né? Uhum. A Por causa da expressão... falta de água, de coisa no pulmão, né? Nossa, a expressão deles também, tipo, tem uma... É um pouco, assim, sinistra. Como que é a expressão de uma pessoa que morre afogada, assim, no rosto, assim, quando você olha, assim, pra Não, pessoa? eles ficam sérios, Sérios, assim. né? É, De porque boa. normalmente também, como o corpo passa pelo legista antes da gente, o legista normalmente faz essa questão de, tipo, examina, dá a causa da morte e já devolve pra gente o corpo já com o olho fechado, essas coisas tudo assim, sabe? Gente. Tem casos que o corpo não consegue mais dar, não dá pra fechar o olho, tem corpos que... Sério? Sim. Mas por quê? Olha, é uma boa pergunta. Porque eu não sei se dá, se alguma reação, alguma coisa assim, mas tem vezes que o corpo, o olho não fecha. Eu tô passado. Você chegar lá pra fazer o corpo, aí ele tá assim, olhando pra tua cara. É. Aí você tá lá olhando pra cara dele. Normalmente Eu já acontece. faria, ó. É. Ó, tchau. Mas os corpos afogados é muito triste, né? Porque normalmente eles vêm Ai, bastante amiga. machucados também, Suicidas também, né? né? É. Porque às vezes quando a pessoa tá se afogando, ela acaba tentando voltar ali e acaba machucando a mão. Então, eu já peguei corpos de afogamento que embaixo das unhas tinha, tipo, resquício de areia ou de sujeira ou de pedra, que a pessoa tentou, tipo, se segurar alguma coisa e não conseguiu. Então, vem muito arranhado, muito ralado. Nossa. É muito triste. Nossa. Você pegou até casos de bebês, se eu não me engano, né? Crianças. Já. A maioria dos Nossa. casos de criança e bebê que eu peguei foi pneumonia aguda e câncer. Nossa. Câncer também. Gente, tô passado. É bem triste. Eu acho que é o mais que me pega Dolorido, mais, né? assim. Pega na alma. Pega Todos muito, né, pegam, amiga? todos a gente sofre um pouco, assim, sabe? Você é um pouco apegado com crianças também, não é? Assim, por isso. Eu amo criança. O meu sonho é ser mãe, né? Então, tipo assim, eu vejo Sério? uma... Nossa, Então, eu vejo uma criança assim, eu já fico, meu Deus, com medo. Pra você lidar com a primeira criança foi muito difícil? Ou você, tipo, só engoliu e vamos que vamos? A primeira criança que eu peguei, eu lembro muito bem, igual o caso de afogamento. O primeiro que eu pego, acho que os primeiros que eu pego são sempre os que ficam O que mais fica. marcados, sabe? Exata, pra tudo. Eu lembro até o nome, assim, eu não posso citar Sério? aqui, mas Não, fica o em nome, paz. fica a imagem, fica a roupa que eu coloquei, eu lembro Nossa, tudo. amiga, eu tô passado. Eu lembro a roupa que eu coloquei, eu lembro o sapato, tudo. Sério, amiga? Aí a primeira bebê que eu peguei, ela tinha 1 aninho e 5 meses, eu acho, se Era não uma me engano. menininha. Uma menina, e ela foi de câncer. É. Nossa. E ela ai. tinha ficado, assim, meses no hospital. Ela já tava meses no hospital, sabe? Então, passou o pouco de vida que ela teve Que dentro do dor. hospital. Então, Que dor. Tem que ser muito forte pra essa eu profissão. imagino a família, sabe? Assim, então quando chega com a gente, só consigo imaginar a família, assim, é o que me dói mais. Tem mulheres que não conseguem engravidar e quando consegue, isso é um baque. É um baque. É muito triste É mesmo. casos e casos, mas enfim, gente. Nossa, que doideira, que dor. Eu bato palma pra essas pessoas que estão na tanatopraxia, amiga, porque elas lidam, como a Josiane Oliveira fala, né? Ela lida com o amor de alguém, né? Então, você lidar Amor com da vida de alguém, ela fala sempre. você lidar com pessoas, entes queridos de outras pessoas,
é muito difícil, você tem que ter cautela, poderia ser um familiar seu, Respeito. Deus ele guarde, por exemplo, a questão do respeito, né, de não Uhum. tirar nada dali, de não mexer em nada da pessoa. E a família fala pra gente, assim, sabe? Tipo, Você conversa com as famílias, né? teve uma vez que eu fui no IML junto com a agente funerário pra retirar um corpo. Certo. E aí lá a gente precisa fazer a família reconhecer, né, o corpo, Aham. aí eles já entregam a roupa pra gente, que eles querem que coloque e tudo mais. E aí eu lembro que teve uma família, assim, que foi de um acidente de moto, o rapaz. E aí a família chegou pra mim e falou assim, coloca a roupa, mas não tira esse anel, por exemplo, que era um anel que ele gostava muito, sabe? Então tem que ter muito esse respeito também, assim. Nossa, amiga. Tipo, às vezes a Josi mesmo, ela falava bastante assim, tem vezes que a família pede pra botar um batom vermelho na pessoa que a pessoa gostava, então tem que botar, sabe? Pintar a unha, tem que pintar, da cor que a pessoa gostava. Porque essa questão da família ver pela última vez o jeitinho que a pessoa gostava de ser, sabe? Então tem todo esse cuidado, a gente tem muito esse cuidado, sabe? Nossa. Amiga, eu acho que no meu funeral você é enterrado de correntão, cabelinho na Credo, régua, nem fala. entendeu? Aqui a sobrancelha cortada. A gente corta o cabelo também, a gente passa com O a quê? gilete, dá uma paradinha no cabelo, na barba, a gente apara também. É cabeleireiro também. A gente apara tudo. Dá banho. Sim. Uhum. Dá banho pra vocês, são de boa? Vocês lavam? Ah, porque ele fica lá em cima e você só vai... Ele fica aí pega o chuveirinho lá e vai fazendo assim, aí levanta ali o braço e lava, sabe? Uma pergunta que eu tenho. Como que vocês retiram o corpo de um local pra colocar em cima da mesa? Ele chega pelo agente funerário entra com o carro lá na garagem do laboratório, daí a gente chega com o carrinho de maca, né? Aham. Puxa o caixão, porque o caixão tem 2 negocinhos pra você apoiar seu dedo. É. Aí, às vezes, é muito pesado. Então, às vezes, eu sofria muito quando eu ficava sozinha no plantão. Porque, às vezes, pega obeso, né? É. E aí, é muito mais complicado. Ou homens também eram muito mais pesados, assim, sabe? Quando chegavam. É. Então, você puxava com o caixão. Daí, quando você abre o caixão. Quando você abre e você vê que você já não consegue, antes do agente funerário ir embora, você pede ajuda. Então, o agente funerário ajuda. Então, pega, assim, as 2 pernas e a outra pega aqui embaixo, assim. Eu tô E aí, 1, passando. 2, 3, levantou, colocou. Eles ajudam. Eles ajudam. Eu achava que era eles que pegavam com outro cara e colocava lá e... Às vezes eu também. Às vezes, Ah, é? quando você prefere que eles Perdão. peguem, colocam e depois vão embora, sabe? Legal. Uhum. Nossa, gente, olha... Morri e não sabia. Né? É Morria assustador. e não sabia. Uhum. E pra você foi fácil aceitar isso, não foi, amiga? Você já gostou, bateu o olho, gostei. É aquilo que eu te falei assim antes, sabe? Que a gente tava conversando. Eu cheguei no primeiro dia que eu fui fazer o curso e não sabia nada. Eu nunca tinha visto um corpo falecido na minha vida antes, entendeu? É. Então eu não sabia como é que era, como é que ia ser a minha reação. E eu não esperava que eu ia ver no primeiro dia. Então, assim, eu cheguei e aí a gente começou as aulas e aí chegou, sabe? A gente funerário com o carro, e daí pronto, vamos lá pra dentro do laboratório. Aí eu, meu Deus, fui me preparando, mas assim, eu tava muito mais curiosa do que com medo. É. E eu acho que isso ajudou muito, sabe? Porque eu tava curiosa pra poder colocar em prática e pra ver se eu aprendi mesmo, se eu ia conseguir, se não ia ter nojo, se não ia ter receio, se não ia ter enjoo, se não ia desmaiar, me dar uma crise de pânico. Eu não sabia como é que ia ser minhas reações, entendeu? E só teve reação positiva. Eu nunca chorei na frente do corpo, porque a gente não pode fazer isso também, né? Não, Mostrar fraqueza, essas coisas. não pode. E eu consegui muito, assim, manusear o corpo também. Foi super tranquilo, assim, de primeira, sabe? Questão aos cheiros, nunca passei mal, nunca enjoei. Mas você sente cheiro? Muito, o cheiro é muito forte. Principalmente quando são corpos em decomposição. Muito Nossa, amiga. forte. Você, então, por exemplo, já pegou algum espasmo de algum corpo? Aham, já. E como que foi sua reação? Não tomei susto, sabia? Porque eu acho que eu espero, assim, quando o corpo... É porque o corpo, quando ele morre recentemente, né? Acontece o Tá espasmo. fresco. Quando acontece no mesmo dia, chegou pra gente. Então a gente meio que já espera que pode acontecer, então a gente não toma susto, sabe? Nossa, eu acho que eu gente. sempre fui muito mais tranquila do que eu imaginava, assim, como. Sabe por que isso também, amiga? Você lida com isso todos os dias através dos vídeos. Uhum. O seu mental já tá aguçado. Exato, então, eu também penso muito isso. Quando eu comecei a contar os casos na internet, eu comecei a entender como é que funcionava as mortes, sabe? Uhum. Como é que você aceita isso, como que as famílias lidam. Porque tudo que eu conto são casos reais. Exato. Então, foi basicamente colocar meio que o que eu falava Em prática. na minha frente, na realidade, entendeu? Então, tipo assim, eu contar lá que uma pessoa faleceu e chegou até o IML, o legista do tal causa da morte. Aconteceu comigo, eu tô lá agora, sabe? Cuidando daquele corpo. Então, foi muito um baque de realidade no início, mas eu me dei muito bem, assim, sabe? Com o trabalho, assim, de manusear o corpo e tal. E eu sempre fui muito respeitosa nesse sentido, sabe? Sempre. Eu sempre... Até nos casos você é respeitosa. Uhum. Você, quando vai falar um conteúdo sensível, você já fala, gente, é alerta de gatilho, é isso e aquilo. Uhum. Isso é o maior respeito que você dá. E eu acho que a gente aprende muito também, amadurece muito. Eu acho que depois que eu fui colocada dentro de um laboratório, dentro de uma delegacia, que eu tive, sabe, perto de tudo, perto de um corpo mesmo falecido. Exato.
depois, quando eu fui continuar contando os casos nas minhas redes sociais, eu amadureci muito. Muito. Porque eu vi que aquilo, meu Deus do céu, é a realidade, sabe? Exato. Tipo assim, se eu já acho que eu tenho respeito, eu tenho que ter o dobrado. O triplo. Entende? Uhum. Entendo, Exato, amiga. amadurece muito mesmo. Mas isso é incrível, porque você traz uma confiança muito grande nos vídeos, você fala muito bem, sabe? Inclusive, quando você vai dar detalhes do caso, você deixa bem claro o que tá acontecendo ali, pra ninguém ter dúvidas. Não fica uma coisa vaga. Fica assim, ó, pum, aconteceu isso, aquilo. É isso, gente. E sabe uma coisa muito boa também? Ah, Além de amadurecimento, uma coisa que é, assim, foi essencial pra eu melhorar na questão dos meus vídeos, foi o aprendizado que eu tenho com as matérias das coisas, né? Então, exato, assim, eu não chego, a galera pensa muito, tipo assim, você só chegou no laboratório e começou a mexer no corpo. Não, eu tive estudos antes, eu tive provas, Claro. eu tive testes, eu tive, tipo assim, apostilas, entendeu? O qual eu lia cada coisa, como é que funcionava cada parte do corpo, onde eu podia mexer com o quê, as ferramentas. Eu lembro até que a Josi, ela colocava a gente pra treinar as ferramentas, né, que a gente... Os materiais que a gente manuseava, os corpos. E ela falava, amanhã, quando vocês voltarem, eu quero tudo decorado na ponta da língua. Cada material usado e pra onde usa, em qual parte do corpo, entendeu? E ela fazia prova oral com a gente. Então, tipo assim, eu chegava, tava todo lá, os materiais que a gente manuseava o corpo lá em cima. Qual que é esse? Qual que é esse? Qual que é esse? Usa pra quê? Usa pra quê? Então, assim, e esses aprendizados que eu tive muito, e até também na perícia, né? Essa questão de mexer com DNA, mexer com genética, mexer com investigação, a gente aprende muito. Então, Caramba. eu estudei um vadimeco inteiro quando eu fazia direito. Então, Eu também, assim, o eu tenho um vadimeco, decor. a bíblia de direito. Eu ficava com... Amiga, eu colocava aquilo ali nas costas, eu ficava... Né? Ai, eu lembro certinho da minha ecobag aqui com o vadimeco que pesava, minha ecobag inteira, eu indo pra faculdade de Direito, e eu tenho as leis na ponta da língua. Então, quando eu vou contar algum caso, a pessoa foi culpada por homicídio triplamente qualificado. Então, tá em tal lei penal. Tá em tal lei do Código Penal do vadimeco. Então, a gente vai ajudando, sabe? Tipo, por exemplo, quando fui contar esse caso do avião que caiu, eu já respondi a dúvida. Agora, eu vou explicar pra vocês como funciona a questão com os corpos carbonizados. A gente faz isso com a arcada dentária, extrai tal DNA. Então, isso tudo é coisa que a gente aprende pessoalmente, fazendo os cursos e na faculdade. Então, é muito bom, porque eu só não conto, sabe? Eu também tento explicar pra pessoa como é que funciona essa parte que a galera não sabe. Você tem credibilidade. Isso é muito bom, porque o jornal não mostra isso, entendeu? Não. Como é que vai funcionar agora pra saber tal DNA. Então, é muito legal. Eu gosto de mostrar o que aconteceu igual um jornal, mas também essa parte por trás, que eu estou dentro da área. Eu acho muito importante a galera que quer entrar já ir sabendo, entendeu? Incrível. Esse lance da perícia, demora muito pra fazer o curso? Não demora nada. Quanto tempo é? 2 anos. Nossa, rapidinho. É rapidinho, tipo assim, é por semestre, e aí você começa com as aulas online, dependendo, porque tem formação avançada, tem outra formação, tem vários tipos, igual, tipo, ensino médio, 1, 2, sabe? Sei. Então, você vai lá, escolhe o curso que você quer aprender mais, e tem as aulas online, depois tem as imersões presenciais, que você vai lá pra sala, eles dão, tipo, agora você vai tirar tal digital do coleguinha do lado, aí você vai lá, tira tal digital, legal. Você aprende sobre a papiloscopia, sabe? Legal. É muito legal ver o luminol lá, e a gente pega uma mesa assim, bota digital em tudo, pega o luminol e começa a ver, sabe? Tá aqui as nossas digitais, né? Aí a gente tem que tirar as fotos, igual os peritos fazem, é muito legal, assim, Incrível. sabe? Você tá gostando da área? Eu sou apaixonada, eu fico muito, assim, dividida quando me perguntam, você prefere pegar plantão no laboratório de Thanatos, sabe? Ou você prefere pegar plantão dentro da perícia? Eu nunca sei o que responder, porque eu sou apaixonada nos dois, sabe? Que incrível. Eu gosto da área laboratorial e eu gosto da área de manusear nos corpos. Então eu sempre fico, tipo, meus dois amores, não sei. Que incrível. Você pretende continuar essas áreas até Forever Alone? Totalmente. Eu quero expandir, na verdade, né? Já tô estudando pra fazer concurso pra perícia criminal, né? Você tá querendo ir pela Florence mesmo, né? Eu tô na forense. Você tá na Florence Eu tô na forense e eu quero ir pra perícia criminal em loco. E pra isso eu preciso de concurso público, né? E aí eu tô estudando também agora igual uma louca. Terminei a faculdade, que eu fiz direito, mas agora tô fazendo publicidade e propaganda. Legal, Pepe. Aí quando eu estiver terminando publicidade e propaganda, eu já vou começar os concursos. Eu quero só subir, sabe, assim. Quero ter os dois. Incrível, amiga. Você vai expandir muito. Ao mesmo tempo que eu gosto de receber os casos e descobrir o DNA e fazer papiloscopia e pegar vestígio, eu também gosto de estar no local do crime, e ver o corpo, examinar o corpo, tentar entender como aconteceu aquele acidente, aquele assassinato. Tipo, você sai aqui, entendeu? Se não for pra isso, nem quero. Eu nem quero, entendeu? E o diva também tem que ser assim, né? Se sai, né? Exato. O pretendente da Maria. Não, lei e ordem, gente. Tem pretendente, amiga? Ainda não. Ai, Dente, dá um zoom. Dá pra dar zoom, câmera? Dá pra dar zoom, Dá um zoom na minha falta de noção, por favor. Você não percebeu quando eu cheguei? Eu achei que era só um anel decorativo, amiga. E a bichinha brilha, viu? Brilha.
A bicha brilha. Mas depois a gente conversa sobre isso, tá, gente? Tá bom. Depois, entendeu? Nossa senhora, meu Deus do céu, que vergonha. Eu não tô sabendo mais de nada da Marielle. Eu tô atualizando ela Parece que a aqui, gente ó. ficou numa caverna separada um do outro e voltou hoje, assim, pra colocar as Entendeu? coisas em Parece que a gente pauta. tava isolado, em cárcere Exato. privado. Aham. Amiga, eu queria que você falasse também sobre um outro caso, que é um caso antigo, Uhum. né? Porém, ele é um caso muito... Eu acho que é um dos casos mais chocantes do mundo. Uhum. Tá entre os dos mais chocantes do mundo, que é o da Junco Fruta. Junco Furuta. Junco Fruta. Furuta. Fruta. Furuta. Eu tenho a língua presa. Ai, que ódio. Junco Furuta. Enfim, cara, Uhum. eu já vi o caso Uhum. várias e várias vezes. Eu me choco, eu choro, eu fico comovido. Uhum. E eu até hoje não sei lidar com esse caso. É um caso muito pesado e é um caso que Eu não sei vários lidar com esse caso. influenciadores digitais Já falaram. e tem uns até, tipo a Jaque, por exemplo, ela sempre evita falar sobre. Ela não gosta desse caso e a galera A Fefe pede já falou muito. também. E ela fica, não quero contar, não quero contar. Porque é um caso que realmente mexe com todo mundo, né? Porque envolve muita tortura, né? Muita. Envolve muita dor, Muita. aquela coisa. Então, assim, quem não sabe, quem não tem psicológico pra ouvir nem pra contar. Gente, eu não recomendo que entre nesse caso, tá? E nem vejam fotos, tá? Por favor. Não entra É. no Google, não fica pensando nessas coisas não, porque é horrível. É mesmo. Mas enfim, amiga, como que foi esse caso? Pra quem não, assim, não tá a par ainda, né? Como começou? A Junko Furuta, ela era uma garota japonesa. Uhum. E ela tinha 16 anos de idade. Uhum. E na escola dela tinha um grupo de rapazes. Sabe aqueles rapazes, tipo, Valentões. rebeldes? Valentões. Tipo, em série, assim, É, que a gente assiste. certo. E aí, um deles queria ficar com a Junko, né? Aham. Então, ele foi dar em cima dela e ela negou. Não sei lá os motivos, mas ela não quis. E aí, eles armaram ali um complô. Sequestrar ela na saída da escola, tava de bicicleta, eles pararam ela e a bicicleta, colocaram ela e levaram ela pro porão da casa de um deles, né? Eles e bateram aí- nela? Perdão. Durante 45 dias. Tanto que, tipo Não, ali assim, no momento da bicicleta. Não, eles só, tipo, falaram aceitou e pra foi. ela e ameaçaram, né? Ah, Então, tipo, tanto que o caso da Junko é muito conhecido, às vezes as pessoas nem falam pelo nome, falam, tipo, assim, aquele caso dos 45 dias no inferno. Porque sim. É o que ela pegou. ficou 45 dias sendo torturada, pendurada de cabeça pra baixo, colocada no frio 0 graus, na janela, na varanda, perdão. Ela era queimada por bituca de cigarro, por eles, ela era abusada sexualmente, ela era torturada, tipo assim, de todas as formas possíveis. Ela era obrigada a ingerir a urina dela, as fezes dela, porque eles não davam comida. Então, tipo assim, foi completamente absurdo. Ela ficou desidratada, ela teve convulsão também. E assim, não era só o grupo deles, né? Chegou num ponto que eles começaram a chamar outras pessoas também, né? Comercializar Pra ela. fazer. Uhum. E assim, dizem até hoje, não é comprovado isso, mas dizem até hoje que a família desse rapaz sabia que tava acontecendo no porão da casa deles e, tipo, ignorava. É isso que eu ficava me Por perguntando. quê? Porque parece que os meninos eram de uma máfia A japonesa. Yakuza. Isso, eu acho que é A essa. Yakuza. Eu acho que é essa. Então ninguém queria se meter com eles, entendeu? Não. Então se levasse pra polícia, talvez poderia sobrar e as pessoas não se metiam. Pra poder não, né? Não. Mas dizem isso também. Mas E aí ela morreu porque ela teve convulsão, né? ela teve convulsão, né? Uhum. Mas falaram que ela até empalamento com objetos, ela... Como que chama aquela... Introdução no... Isso, é obstrução que fala, não é? Aham. Parece que nesse caso, gente, nesses 45 dias, além deles comercializarem ela pra outros homens e os amigos, todo mundo ali cometeu o ato sexual com ela, né? O abuso, eles introduziam fogos de artifício, pedra, pedaços de madeira, Uhum. introduziu um monte de coisa dentro dela. Teve até um relato, teve até uma parte que eu peguei assim, vendo esse caso, que além deles fazerem isso, eles torturavam os seios dela com bituca de cigarro. O mamilo dela, eles... Isso, com alicate. Ai, horrível. Gente, horrível. Horrível, É. horrível. Uhum. Fora que, como a Maria falou, né? Ela era exposta a frio, a chuva, não sei o que, a calor extremo. E mais também, né? Depois que ela morreu pela convulsão, eles enterraram ela dentro de coisa de concreto, né? Sim, Dentro de um barril de concreto. certo. Uhum. E como que descobriram que ela... Como que pegaram ela, assim? Eu acho que um deles confessou. E aí a polícia conseguiu chegar até o local e encontrou o barril. Pelo que eu me lembro, era isso. Algum deles confessou, pelo que eu me lembro. Tá. Tanto que na Uhum. foto do Google aparece o barril E o cabelo cabelo dela pra dela. fora. Uhum, o cabelo, sim. E tudo concretizado e só o cabelinho pra fora, assim. Uhum. E quando a polícia fez quebrou ali o barril, tirou ali, viu que era ela. Ela já Uhum. tava em decomposição pura ali, né? Já. Ela morreu já muito debilitada, né? Completamente desidratada.
Então já. Nossa. Inclusive, amiga, fala aí sobre o que aconteceu com os bonitões que fizeram isso depois que ela foi morta e tudo mais. Então, é que assim, É o eles que- eram menor de idade, né? Então, como são menor de idade, ou são mandados pra Fundação Casa, ou não acontece nada, né? Isso que é Pois o é. pior. Basicamente, pelo que eu tava vendo, amiga, eles pegaram, foram fazer serviços voluntários Pra pra cumprir pena. cumprir o que eles fizeram. É assim mesmo, quando é menor de idade. Isso que é foda, né? O desfecho, pra mim, eu queria pular de uma ponte, gente. Queria, ó, acabou aqui. Porque parece que a desisto. justiça não foi feita, né? Não. É igual, eu não sei se Não. você já viu sobre o caso, eu não lembro agora, tá me fugindo o nome do caso da menina. Mas era uma garota da Coreia. E aí ela sai à noite com. É um filme que foi inspirado, o nome do filme é Hope. Não sei se você já viu. Era uma menina coreana, e aí ela tá indo pra escola com guarda-chuva, ela tinha 9 anos de idade. E aí um moço de rua, um mendigo, acaba, tipo, abordando ela, leva ela pra dentro de um banheiro público. Lá ela é abusada sexualmente e torturada de todas as formas. Ele deixa o corpo dela lá, ela tava viva ainda, viva. E a polícia encontra ela, tipo, lá, tipo assim, quase morrendo com o estômago pra fora. As tripas dela chegaram a sair pra fora, de tão, tipo, ele é... Da tortura. Mano, sim, ele abusou muito dela, assim, sabe? Que o estômago dela saiu pra fora, pelo ânus. Pelo ânus. Porque ele estuprou, né? Sim. Então foi tão forte, uma menina de 9 anos, gente, pelo Meu amor de Deus. E aí a polícia, ela ficou um tempão, assim, no hospital. E aí chegaram a encontrar ele e foi a mesma parada desse negócio da Junquefuruta. Ele foi preso, mas logo depois foi solto. E hoje em dia, ele mora no mesmo bairro que ela, lá na Coreia. Você tá brincando, ela tá viva ainda. E ela não sai de casa. Ela não sai de casa porque ela tem medo. E ele tá solto, mora perto dela ainda. Eu tô chocado. É bizarro. Cara, que loucura a justiça hoje em dia. É bizarro, do mundo. Né? Porque a pessoa merecia uma perpétua, né? Uma morte, desculpa. Uma morte. Uma criança. Foi uma criança, não foi... podia ser qualquer tipo de pessoa. Você violar um corpo, você matar alguém é muito, muito grave. É um trauma que não... assim, é um crime que não tem descrição de moral. Né? A moral, a humanidade foge. Desaparece, entendeu? E você ainda viver sabendo que pode ser na rua encontrar com uma pessoa que fez isso com você, gente. Meu Deus. Eu acho que ninguém ali sai na rua. Ninguém sai na rua. Misericórdia. É bizarro. E falando sobre esse caso de meninas também, teve até um outro caso famoso, né, amiga? Do Mangue 937. Sei. Que vazou até um vídeo, inclusive. Eu assisti. O vídeo é pesado, E eu gente. posso dizer, tá? Eu já vi muita coisa no meu trabalho, assim, que me preocupava, me deixava com medo, mas esse vídeo eu não consegui ver até o final. Nem ele e nem o da Miss Pac-Man. O da Miss Pac-Man... Gente, eu não sei o porquê fui ver aquele vídeo. Eu não gostaria de ter... Por que eu fui entrar no portal Zacarias? Mas é isso que acontece, isso que acontece com a maioria das pessoas que veem os meus vídeos. Eles vão lá e pesquisam o caso e fuxicam até achar os vídeos. Eu sempre aviso, gente, não procura, porque depois eu não me responsabilizo. Eu sempre falo pelo também. que vocês vão sonhar, pelo que vocês vão ficar na cabeça, porque fica na cabeça. Fica. É uma coisa muito assustadora, entendeu? Muito. E saber é real. que não é... Exato, saber que não é um filme de terror, que aquilo aconteceu. O da Miss Pac-Man, nossa, o marido dela acabou com ela. O Mario foi horrível. No vídeo aparece que ela foi decepada por aqui com um facão e ela tentando falar e se engasgando no sangue, as mãozinhas dela cortadas e voando sangue, todo mundo gravando. Ela daqui a orelha, né? Foi tipo Coringa, por isso que ela foi apelidada de Miss Pac-Man, né? Porque ela ficou assim, rachada igual o no meio. joguinho mesmo do Exatamente. Ele comendo lá fantasma, mas... Que horrível. Amiga, esse caso do Mangue 937, existem várias controvérsias, mas vamos do início. O que aconteceu nesse caso? Então, pelo que eu sei, né, pelo pouco que eu estudei sobre o caso, não foi um caso que eu estudei muito, assim, na época que eu contei, mas eu lembro que as meninas faziam parte de... Uma facção? Facção, né, criminosa. E uma delas, ou elas, queriam trocar de facção, alguma coisa assim, ou falaram mal de uma das facções. São teorias. Teorias, né? E não pode fazer isso, né? Porque você tá traindo a facção. Então, eles vão lá e torturam até te matar, né? Mas eles gostam de ver você sofrendo até você morrer. Nossa. E aí, eles filmaram, né, esse vídeo das 3 colocadas juntas lá nesse mangue. Que é um lugar... Desculpa te interromper. É o nome do lugar mesmo. Era um local de matança, que já aconteceu muita coisa lá, né? Que já tinha acontecido coisas lá, exato. Onde é que era o lugar? Era... Na Bahia? Fortaleza? Gente, qual foi o lugar? Eu não me lembro. Eu também, me fugiu agora, mas era algum desses, eu acho. Enfim. E aí elas são torturadas e o vídeo é bem assustador mesmo. Eles vão...
torturando aos poucos, assim, né? E elas vão gritando e pedindo não. Ai, horrível. Quantas meninas foram, na verdade? 3. 3 meninas, né? Uhum. Nossa. E você chegou a pesquisar sobre as controvérsias que surgiu nesse caso? Ah, foi apresentada uma versão aqui, uma versão ali, uma versão ali. Falaram que uma queria mudar de facção, falaram que foi uma questão de fofoca. Pois é, eu não sei, são tantas teorias e assim, o pessoal inventa muito também, né? É, A galera inventa muito, então às vezes fala a verdade, mas às vezes também quer aumentar a situação e aí nem sim, sabe. sim. É Falaram bizarro. também que foi uma questão de... que elas deviam droga, alguma coisa assim, pra uma das facções, pra facção, alguma coisa assim. E foi uma cobrança aquilo dali, né? Ah, também tem isso. Nossa. Nossa, emendando nesse negócio de facção, o que me assusta muito é não poder fazer mais os gestos agora nas fotos, né? Uhum. O tanto de gente jovem que tá morrendo, tipo, sendo assassinada por fazer a foto e nem saber que tá Assim, fazendo sem querer. assim, Uhum. entendeu? Que mais? Assim. Eu acho que teve 2 meninas, não sei se você viu, 2 ou uma menina que postou uma foto fazendo e caçaram ela e mataram ela. Sim, teve até um caso do menino lá, que foi Uhum. bem famoso, esqueci o nome dele. Que foi um dos primeiros Ele aí que- fez assim, ó. É. Ele tava sentado, eu acho que foi na Bahia, se eu não me engano. Acho que foi assim. Foi assim, perdão, gente, foi assim. Uhum. Ele fez assim, mataram ele, porque o cara achou que ele era de facção. E às vezes a pessoa nem sabe, assim, tá fazendo ali por que Nem sempre faz. sabe. Pra você ver, tipo assim, que hoje em dia tudo que você faz, fala, você tem que tomar muito cuidado. Senão Muito, porque tá custando a sua vida, tipo assim. muito. É bizarro pensar que cada vez tá pior, assim, sabe? Nossa senhora, é horrível. É. E assim, você já parou pra perceber, amiga, que vários casos acontecem mais com mulheres? Uhum. Eu acho que a mulher é Sim. um alvo, Gente, não é Principalmente por causa do possível. abuso sexual, né? Exato, a mulher Uhum. hoje, ela é muito vulnerável, assim, na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é muito misógina, ela é muito, sabe, preconceituosa, né? Muito Uhum. machista, muito, muito, muito machista. E fora do país, é pior ainda, na minha opinião, Uhum. né? Mas assim, teve até um outro caso, que foi de uma menina que ela ficou presa no porão 24 anos, né? A Elizabeth Fritzl. Isso. Uhum. Você falou desse caso no seu perfil? Eu não me Já há recordo. muitos anos falei. Quando eu comecei, assim, faz uns Certo. 3 ou 4 anos que eu falei sobre. Que ela foi colocada no porão pelo próprio pai, né? Sim. O pai acabou pedindo pra ela ajudar numa Uhum. mudança que ele tava fazendo de móveis lá pra baixo do porão. Aí ele pede ajuda pra ela. E quando ela vai, ele chega, fecha a porta. E ela fica 24 anos ali sendo vítima de abusos sexuais do pai. Ela engravidou 7 vezes, né? Aham, do próprio pai. E aí teve filhos que ela perdeu e teve filhos que ela teve que cresceram até a metade da adolescência ali com ela, né? Bizarro. Isso, e parece que alguns filhos foram morar na parte de cima da casa, porque o porão ficava 6 metros pra baixo da casa, não Uhum. foi? E aí ele sempre mandava cartas também. Ele mandava ela escrever cartas dizendo que ela tava bem em outro lugar, com algum namorado, e que ela não queria voltar pra casa, mas que ela desejava felicidade pra mãe e pro pai, e fazia. Aí ele fazia ela escrever isso, aí ela dava pra ele a carta e ele mostrava pra mãe, né? Aí a mãe ficava tranquila. E parece que ele forjava tanto que ele falava que no dia que ela desapareceu, parece que o pai falou que ela foi pra uma missão religiosa. E isso, que ela escolheu ir escondido. Ela escolheu. E assim, ele ficou tempos construindo aquilo embaixo do porão. Porque se você procura pra ver as fotos do porão, Eu vi. é tudo bem certinho, os metros Eu quadrados, vi. sabe? O vaso, Parece o um lugar que ela formigueiro. dormia. Uhum. E era minúsculo, né? Meu Deus do céu. Minúsculo. E você. É muito estranho você pensar, tipo assim, como é que uma pessoa via a filha nesse sentido, né? Por que É você muito chegou a ver por que ele estranho. fez isso? O que motivou? Você chegou a ver isso? Eu acho que ele, pelo que eu lembro, ele tinha ciúmes, né? Porque ela tava ficando adolescente, eu acho que ela tava namorando ou querendo namorar, eu acho que ele tinha muitos ciúmes. E ele fez isso. Uhum. Nossa. Mas e aí, ele teve. Como que foi o desfecho dessa história? Como que chegaram à conclusão? Ele pegou prisão depois. Pegou, né? Eu não lembro se foi alguém que escutou alguma coisa, se ela conseguiu fugir, não tô me recordando direito. Aham. Mas eu lembro que ela foi encontrada com os filhos e tal, e ele foi levado pra prisão. Acho que foi pegou perpétuo, se não me engano. Quando ela foi pega, você lembra da idade dela? Se passaram 24 anos. Eu acho que ela tinha 17 ou 18. Meu Deus. Uhum. Ela não via a luz do dia já há muito tempo. E os filhos nasceram e cresceram ali achando que o mundo era ali, né? Tem até um Achando filme que tudo sobre era ali. o quarto de Jack, vocês já viram? Verdade. É tipo aquilo. O Que a mãe quarto foi de Jack. sequestrada, o Aham. menino cresceu lá e não sabia o que era o mundo lá fora. Não sabia. Nossa, Ele olhava bizarro. só a parte do espelho na parte de cima e não sabia o que era o mundo. E outra, né? Eles não tinham nem isso, né? Não tinha nem espelho nem nada, era só parede. Eles então não era se só viam. escuridão. Exato. Meu Deus. Não, E aí, bizarro. E ele bizarro você dar a luz pro
pro próprio filho com o próprio pai. Tipo assim, neto, tá dando luz pro neto, Aquela pro questão neto da do pai. É. Bizarro. Tem a questão da consanguinidade também, né? Incesto, ou a Uhum. genética pode acontecer algum problema. Pode acontecer vários problemas, né? Será que aconteceu com algum, por isso que eles morreram? Então, às vezes sim. Às vezes a condição também que ela era criada, né? Às vezes não Ela era uma criança. precisava ir pro hospital e não conseguia, aí perde o bebê acaba falecendo. Nossa. E assim, uma gravidez atrás da outra, gente, o corpo não também. Não, Ela era não. novinha, sabe? Nossa, ela era Dá uma muito criança, era uma problema. menina ainda. É. E ela ficou quase, até os 30 anos, quase lá dentro, do porão. Ela não sabia Bizarro. nem a idade que ela tinha, eu acho. Não, ela foi até perdendo as coisas. Daí eu acho que hoje em dia ela vive com os filhos, assim, tudo. Pelo que eu li na época, quando eu E o caso, pai assim. tá na prisão perpétua. Aham. Eu acho que ele já tinha falecido. Não, e você vê. Não duvido que não. Vou até dar uma pesquisada. Será que ele E faleceu, outra, gente? a cara Será que ele dele. faleceu? A Aham. cara dele é de É muito psicopata. assustadora. É Se- muito assustadora, Pra vocês gente. terem uma ideia, galera, se vocês jogarem Joseph, Ela tem 59 anos hoje em dia. Ela. Sério, o nome dele é Joseph Fritzl. Uhum. Isso. Se você jogar ele no Google, você vai ver a cara dele, gente. É uma cara de psicopata. É impossível você não ter medo do rosto desse cara. Tipo, Aqui, ó. você vê aí, ó, como que ele é. Olha isso. Dá muito medo. Já tem uma cara Aponta de pra quem. câmera aqui, amiga, Já, só pra... já tem uma cara de quem dá medo, velho. Literalmente. Será que ele consegue dar zoom pro povo ver? Olha isso. Dá pra ver sim, dá pra ver. Dá pra ver, sim. Horrível, horrível, gente, olha. Não, tem cara de doido. Ai, velho, que medo. Enfim, mas que ele fique lá pra sempre e não saia de lá nunca mais. Porque ele retirou a vida da menina. Literalmente retirou a vida dela, né? Literalmente, porque ela perdeu anos da vida, né? Pois é, ela perdeu tudo. Ela perdeu a infância, ela perdeu a adolescência, ela perdeu uma vida quase inteira, mas Claro. graças a Deus que hoje ela tá bem, Uhum. tá de boa. Acho que ela já até esqueceu esse caso. Não esqueceu, mas eu acho que ela só duvido. botou um band-aid ali em cima e vida que continua. É, mas com certeza deve ter traumas, com certeza não deve sair de casa com toda frequência, deve ter medo. E, gente, como é que você fica, tipo, sabendo que o próprio pai, sabe? Imagina você contar isso pros seus filhos. Exatamente. Uhum. Imagina contar pros filhos que, tipo, o seu pai é o seu avô, tecnicamente. Pensa os traumas e a terapia que os filhos têm que fazer. Ai, gente, pelo amor de Deus. Horrível. Estragou a vida inteira dela. Estragou. A vida inteira, pra sempre. Pois É igual uma mãe quando perde um filho. Acabou. Morre junto, entendeu? Pois é. Já que a gente tocou nesse caso sobre crianças, pai, né? Inclusive, eu não sei se você viu um caso, amiga, que era da Mora Carson. Você já ouviu falar desse caso? Uma garotinha de 13 meses de idade que os próprios pais fizeram um exorcismo com ela porque acharam que ela tava com um demônio no corpo. E que pra se libertar do demônio, ela tinha que passar por exorcismo e Isso ser foi na sacrificada. Rússia? Não. Eu vi na Rússia. Esse caso foi no Texas. Eu acho que eu não Estados vi. Unidos. Sério, eu contei um da Rússia que o pai Hum. tava, tipo assim, sob efeito de drogas bizarras, assim. E aí ele achou que o bebê de 3 meses tava com o demônio no corpo. Aí ele jogou a criança contra o vidro, pegou o caco de vidro, comeu o coração da criança, com a criança viva. Bizarro, né? Deus. Ele abriu o corpo da criança, comeu, e a mãe tentando impedir, ele batia na mãe, não deixava. Foi um surto. Foi um surto da droga. Ele tava... Ele tava drogado, total drogado. Tava tendo alucinação por causa da droga. Meu Aí ele Deus, viu, ele eu disse não que vi ele esse caso. via os demônios em volta da criança. Via a criança como o demônio e fez isso. Ele comeu o coração da criança. Na frente da mãe. Cru. Uhum. Passado. Até o filmmaker ficou de boca aberta, tá, gente? É real, Isso real. foi chocante. Eu tô falando pra vocês que hoje o assunto é chocante. As pessoas são né? malucas, gente. Olha o que a droga faz também, né? Eu sempre falo isso nos vídeos também. Eu falo, tipo assim, gente, vocês não estão entendendo o perigo que é as drogas, gente. Vocês não estão entendendo. Não é só uma coisa ali passageira e tal, que você vai usar, vai ter um negócio ali, vai passar. Gente, olha o que alucinação que a droga causa faz. Que Você fazer, loucura. sabe? Exato. É bizarro. Amiga, mas esse caso da Mara Carson, como que foi? Esse caso ele aconteceu em 2008, né? Ele aconteceu lá, se eu não me recordo, foi no Texas, nos Estados Unidos. E foi de a Mara Carson, ela era filha da Jessica Carson, né? Ela teve a filha muito cedo, teve a Mora, ela tinha apenas 13 meses de idade. E pouco tempo depois ela conheceu um cara chamado... Ai, Deus, eu até fugi o nome dele. Um cara, alguma coisa Carson. O nome dele é Milan. Milan? Amora Carson, gente. Pera aí, gente. Amora Carson. Isso aparece aí. Isso.
Blaine Millian, lembrei. Blaine. Isso, gente, o nome dele é difícil, por isso que eu tive que olhar, perdão. Uhum. Mas enfim, a Amora Carson, ela era filha da Jessica Carson, e a Jessica acabou conhecendo o Blaine Millian, né? Uhum. Através ali de bares, restaurantes, essas coisas, conheceu ele. Beleza, eles começaram a se relacionar, né? Em pouco tempo eles foram morar juntos. Uhum. A Jéssica e a Amora, a filha dela, foram morar na casa do cara em pouco tempo de relacionamento. Conheceu, foi morar junto porque ele convidou. Ok. Relacionamento vai, relacionamento vem. Ela já tinha deixado bem claro pro o Blaine Millian que ela tinha uma filha de outro fruto de outro relacionamento. Uhum. E com isso ele aceitou. Tanto que as primeiras palavras que ele falava pras pessoas é que a menininha falava papá, né? Ele foi a primeira pessoa que ela começou a pronunciar ali como pai e mãe ali pra todo mundo. Ele se vangloriava, ele se exaltava ali pro pessoal. Uhum. Eles Aí- eram carinhosos com a criança, assim. Era. aham. Aí o que acontece? Eles começaram. O Blaine, ele tinha problemas com droga. Desde a época da tá infância. vendo? Ele usava metanfetamina. A própria mãe do Blaine falava, ele não é uma boa pessoa. Desde Nossa. criança. Ela falava, ela deixava bem claro isso, né? Ele tentou suicídio na infância, né? Ai, que horror. Mas, enfim. A Jéssica, ela então vai morar na casa do Blaine, junto com a menininha, né? Uhum. Eles começaram a ter no início uma relação muito legal, mas logo vieram brigas, logo vieram discussões, né? Os vizinhos falavam que ele era muito agressivo com ela, e Uhum. com isso, um certo dia, a polícia recebeu uma ligação. Isso foi, no caso, em novembro, Uhum. né? A polícia recebeu uma ligação do Blaine falando, olha, eu acabei de encontrar minha filha morta dentro do banheiro. Tem como vocês virem aqui? Eu não sei o que aconteceu. Quando a polícia chegou lá, eles encontraram a Jéssica e o Blaine ajoelhados na frente da garotinha dentro do banheiro. A polícia falou, Já tá estranho. já chegamos na porta, não vimos sinais de arrombamento, não vimos sinais de nada que comprovasse que alguém entrou ali e fez aquele crime. Deixou eles de refém, talvez, e... Exato. E aí só a criança também tava morta, os dois não tinham nenhum arranhão, já é estranho. Exatamente. Uhum. Aí o que acontece? A polícia levou os dois pra delegacia e no depoimento eles começaram a apresentar várias contradições, começaram a apresentar várias teorias do que pode ter acontecido, do que era. As Não, histórias porque não batiam. não batiam. Era uma teoria atrás da outra, era uma invenção atrás da outra. Uhum. A polícia cutucou a Jéssica, né? Até que a Jéssica soltou um ponto muito importante. Um mês antes do ocorrido, o que acontece? A Jéssica revelou que eles tinham comprado um tabuleiro Ouija, né? Pra tentar se comunicar com os pais do Blaine. E parece que eles conseguiram ali. Eles Não duvido. parece que ali no meio do ritual deles, supostamente, eles teriam entrado em contato com esse demônio. E o demônio teria falado pra ele algumas coisas íntimas da família do Blaine, dos pais, né? E com isso, a Jéssica, ela começou a perguntar coisas da família dela também, dos pais. Parece que o demônio respondeu uma resposta íntima entre ela e o pai dela, uma resposta correta, e ela começou a fixar e acreditar fielmente que aquele demônio estava ali conversando com ela. Eles ficaram 8 horas de diálogo com essa entidade. Com essa suposta entidade. Eu acredito, sabia? Nessas coisas? Muito. Muito. Até porque tem vários relatos reais de que, tipo assim, um demônio faz você fazer coisas que você não quer fazer. Entendeu? Então eu não duvido que pra quem acredita nessas coisas, que eles podem ter sido influenciados por um demônio mesmo. Exato. Aí o que acontece, amiga? Durante essas sessões, eles conversaram ali e tudo mais, perguntaram tudo o que eles queriam, depois eles quebraram o tabuleiro. Porém, eles começaram a acreditar que já era tarde demais. Por quê? O Blaine, ele falava que, segundo uma visão que ele teve de Deus, ele falava que Deus falava que eles precisavam sacrificar a Amora para eles terem... Deus ia falar isso? O Blaine teve essa alucinação, né? Não se sabe se foi por conta da metanfetamina, mas enfim. Ele falou que ele teve um contato com Deus, e Deus falou pra ele que ele tinha que sacrificar a Amora pra ela se livrar do demônio, porque se caso ela ficasse viva, ela seria acompanhada pelo demônio pelo resto da vida. A Jéssica, ela chegou a relatar também, amiga, que ela tinha alucinações e ela também tinha contato com esse demônio, com essa entidade, né? Ficou ali na casa preso, ficou ela ali, obsessão. Sim, ela via coisas dentro da casa, né? Ela chegou a sentir toques desse demônio dentro de casa e tudo mais. Ela conversava com essa entidade. Ela usava droga também? Eu não sei, mas parece que não. Uhum. Enfim. Às vezes ficou obsessor ali mesmo. Pois é. Se eles chamaram, às vezes fica mesmo. A gente não sabe se foi uma
uma questão espiritual mesmo, ou se foi uma questão de esquizofrenia mesmo. Porque pode ter Também. sido isso. Se eles tinham, depois foi feito algum teste psicológico pra saber se eles tinham esquizofrenia? Não, mas aí que tá. O que acontece, amiga? Isso foi bem no final, inclusive. Uhum. O que acontece? Eles estavam planejando de fazer um exorcismo nela. Eles pegaram um monte de coisa dentro de casa e começaram a vender pra tentar arrecadar dinheiro pra contratar alguém que fizesse exorcismo na garotinha, né? De 1 ano de idade, né? Eles não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram contratar ninguém, não conseguiram dinheiro. O que eles resolvem? Em 2008, em novembro Uhum. daquele ano, eles resolveram fazer o exorcismo por conta própria. Não Exatamente. acredito. Então, quando foi às 9 horas da manhã... Opa! Caiu ali, Puxei gente, com meu perdão. pé, puxei com meu pé, pera. Deu, voltou. Aí quando foi às 9 horas da manhã de um certo dia ali de novembro, eles resolveram fazer o ritual com ela, o exorcismo. De acordo com o depoimento da polícia, parece que a Jessica, ela aplicou uma mordida na bebê dela, enquanto ela assistia e rezava e gritava rezando ali, né? Enquanto o Blaine, ele praticava todo o ato. Ele deu 24 mordidas nela, através de um martelo. Eles fizeram 18 fraturas na costela dela. Ela tava com uma mão e um pé e uma perna quebrada. Atrás da nuca dela tinha marcas de pancada, né? E o fígado dela tava dilacerado. Não sabe-se como que eles conseguiram dilacerar o fígado daquela garotinha. Mas, na perícia, foi constatado também... O martelo consegue guardar por fratura interna, assim. Também. Mas na perícia foi constatado que ela também sofreu abuso utilizado por um objeto. Meu Deus, Houve uma gente. introdução de um objeto dentro dela. Pelos próprios pais. Exatamente. E com isso, a perícia, o médico legista, ele ficou chocado quando ele viu ela, porque ele falou assim que ela tava irreconhecível. Não, com certeza, Ela tava irreconhecível. gente. O crânio dela tava amassado de tanta pancada, de tanta mordida que ela sofreu. O tanto que deve ter sofrido. Exato. Tadinha. Ela também, pelo que o médico legista falou, antes do ato ser concretizado de morte, ela sofreu estrangulamento. Então ela morreu pelo estrangulamento. Gente, Provavelmente. que horror. Ou se ela não morreu pelos atos que aconteceram anteriormente, né? Porque levar pelas batidas também é do muito... martelo... É muito neném, tudo muito sensível. Exatamente. Não é formado ainda, é tudo, meu Deus. Exato. Aí quando os dois foram levados pra delegacia, depois de muito tempo, eles confessaram as coisas. Aí foi aí comprovado que eles fizeram o ato, o que aconteceu, o depoimento não batia do que eles estavam falando ali, e a polícia chegou na seguinte conclusão. A Jessica, ela pegou prisão perpétua sem condicional alguma, e o Blaine, ele foi condenado à pena de morte por injeção letal. Porém, em 2021, alguns anos atrás, recentes, né? O advogado dele conseguiu reduzir a pena. Então ele só tá no corredor da morte hoje em dia. Ele está esperando. Vai ficar, talvez, vai ficar bastante E vai ficar. tempo. E vai ficar. E a Jessica, ela tá em prisão perpétua. Uhum. Cara, foi brutal e chocante esse caso. Brutal. Gente, eu tô sem palavras. É um porque eu caso não sobrenatural e um conhecia. crime horrendo. E você não sabe se é sobrenatural mesmo ou se era esquizofrenia, né? Ninguém sabe. Se era por causa do efeito de droga, alucinação igual o outro teve, alucinação. E você sabe por que a pena dele foi reduzida? Porque ele tinha uma... Como que chama aquela questão que a pessoa, ela se dispersa muito? TDAH? Não é TDAH, ele tinha... Autismo? Não, ele tinha problema com atenção, eu esqueci o nome específico. Mas por sei. conta disso, o advogado conseguiu reverter a pena dele. Porque talvez... Porque ele já era pra estar morto. Gente, Já era pra estar morto. Foi bizarro, amiga, bizarro. Pelo menos agora fica pra sempre preso, né? Pra sempre, eu espero que nunca mais saia de lá. Tanto que a juíza, um dos delatores ele falou bem claro: eu gostaria que vocês apodrecessem no inferno, e se por acaso eu te encontrar, eu vou acabar com você. Ele falou isso, né? Porque assim, no não momento... tem desculpa, não tem... Amiga! Nada, não tem nada, meu Deus. Pra você ter uma noção, no momento da audiência, os legistas, todo mundo que tava ali assistindo a audiência, teve um dos legistas e tudo mais, que viu ali o corpo, as testemunhas e tudo mais, as pessoas que estavam ali em volta, passavam mal vendo as fotos passando no telão da garotinha. Vamos supor que você tá vendo uma menininha aqui, uma recém-nascida de 13 meses na sua frente, e quando você encontra ela depois, ela tá parecendo uma uva passa encolhida, toda machucada, Meu Deus. cortes profundos no rosto, no corpo, a cabeça totalmente amassada, parecendo uma uva passa encolhida. Ela tava desse jeito, pelo que um deles falaram, né? Das testemunhas ali. E foi horrível.
Foi horrível. Não Meu tenho o que Deus, falar, não tenho o que falar, amiga. Foi um caso assim que até hoje a gente fica se perguntando. Foi uma questão espiritual ou foi uma questão Exato. psicológica? Então, sempre fica essa coisa, porque por mais que eles confessem, ninguém entende, entendeu? Exato. Foi horrível. Nossa, Gente, que horror. mas assim... Ai, eu tô travada aqui, meu Deus. Foi horrível. E eu não sei se você viu também, amiga, fora esses casos que a gente tá falando aqui sobre pessoas e tudo mais, tem até casos envolvendo animais. Você já pegou algum caso assim? Você viu algum caso assim já pra falar? Envolvendo animais? Acho que não. Você Você tem viu, algum exemplo? você viu um caso Ah, da chimpanzé Pony? Isso, tem do chimpanzé. Eu acho que esse foi o Verdade. caso mais brutal, saindo disso um pouco dessa parte de seres humanos, envolvendo animais que chocou o mundo. Toda vez que eu vejo esse caso, gente, eu choro, porque não tem como. Envolve animal, envolve criança. Eu não consigo. Eu não consigo, Como gente. que era esse caso? Porque tem um que não envolve criança, tem um também da chimpanzé que É uma chimpanzé. coisou a cara da mulher, você lembra? Sim, esse. Mas aquele era Eu um lembro por outro. cima, assim, que faz muito tempo. Era um outro. Esse aí eu lembro, tipo, também por cima, assim, de que era um chimpanzé de uma amiga dessa mulher, né? Hum, E aí ela foi lá visitar e o macaco, tipo assim, doidou, arrebentou a cara da mulher. Ela tá viva até hoje, só que ela tá irreconhecível, assim. eu vi. Teve outro caso também que era uma menina, que eu esqueci o nome, que ela era cuidadora de cachorros, né? E ela foi atacada por um Rottweiler e um pastor alemão. A cara dela ficou dilacerada, a boca ficou completamente arrancada. Você vê as fotos no Google, gente, ela tá viva hoje, inclusive. Meu Deus do Ela tem rede trauma. social, eu vejo as redes sociais dela. Ela arrancou o nariz, arrancou tudo, assim, a sobrancelha. Ela tá em estado de deformidade no rosto. E Ela os tentou cachorros fazer. não estavam com os donos, estavam soltos? Eles estavam com ela porque eles já conheciam ela. Então, Meu ela Deus. sempre ia lá cuidar dos Eles cachorros. só surtaram e... Surtaram por um desentendimento. Aconteceu alguma coisa ali que eles foram pra cima dela. Às vezes os dois começaram a brigar e sobrou pra ela também. Foram ao total de 38 mordidas no rosto, na face. Arrancaram. A cada mordida era um pedaço arrancado. Gente, a dor que essa mulher sentiu, meu Foi horrível. Deus do Foi céu. horrível. E só pararam porque, eu não me recordo, gente, me perdoa. Parece que os vizinhos escutaram os gritos, chamaram a polícia e parece que eles vieram correndo e ela tava lá sendo atacada, conseguiram conter toda a situação e ela tava em estado, assim, horrível ali. Tava já Não, gente, se afogando ali reconhece. no sangue, entendeu? E as partes dos cachorros nos dentes dele, amiga. A boca dela, assim, uma parte da boca dela tá no dente, assim, do cachorro. Uma parte do couro cabeludo dela também tá Tem foto? Amiga, eu não vi a foto, mas eu vi através do que eles falaram, Os né? relatos assim, Sim. aham. Mas o rosto dela tá lá Gente. no Google. Se vocês quiserem pesquisar, só ver esse caso. Vai aparecer o antes e o depois. Gente, e eu fico imaginando o que aconteceu com os cachorros, né? É. Porque às vezes a gente não Eu- entende como é que funciona isso dos cachorros, mas tipo, porque no humano, por exemplo, surto psicótico, é psicopata, é alguma coisa. Agora os cachorros, o instinto ali daquele momento de fazer aquilo, bizarro, né? Eu não me recordo, amiga, se a família pagou uma indenização. Eu não me recordo se os cachorros eles passaram por eutanásia, porque quando isso acontece, sabe o que acontece, né? Uhum. Tem que passar por eutanásia. Porque o cachorro é considerado Uma ameaça, uma assim, pra ameaça. sociedade. Aham. Exato. Tem muitos casos de pitbulls que são É colocados à verdade. eutanásia. É verdade. Ou até mesmo os policiais matam, assim, na hora que vê acontecendo. Exato. Uhum. Falando em eutanásia, só saindo um pouquinho desse assunto, sabe uma coisa que eu descobri na faculdade? O quê? Que a gente não pode. Eu descobri na faculdade de Direito. A eutanásia não pode ser efetuada em seres humanos. Em pessoas. Ah, não eu pode quero mesmo. morrer. Aí o médico, tudo bem, vou te dar uma eutanásia aqui. Não pode, Não é pode. proibido. Você Uhum. vai penar até o fim da sua vida. Não pode, é proibido. É proibido, não. Eutanásia é só pra animal mesmo. Se eu não me engano, foi em Código Penal que eu aprendi isso. Se eu não me engano. Sabia que eu assisti... provavelmente foi no Código Penal, sim. Deve Sim. tá. Sabe o que eu aprendi? Ah. Aprendi. Eu vi um filme, na verdade, brasileiro. Eu não lembro agora dos atores. E não é um filme muito conhecido, não. Ele foi lançado, mas teve pouca audiência, assim. De um casal de idosos que escolheu fazer eutanásia. Só que de uma maneira escondida da polícia, sabe? Errada, como é que foi? Clandestina. Isso. Então eles contratam uma mulher que é a Paula Oliveira. E aí a Paula Oliveira que fez a personagem, no caso. Sim. E aí ela é essa pessoa clandestina, que, tipo, é contratada pelos idosos pra poder, com a injeção, tirar a vida deles. Aí eram, tipo, 2 idosos que descobrem uma doença, entendeu? Que era em estágio terminal, não era? Estágio terminal. Eu lembro desse caso. E aí eles vão lá e a mulher dá eutanásia neles. E ele. Nossa, Eles morrem abraçadinhos, assim, Abraçadinhos. no filme. que incrível. Você lembra o nome do filme? Ai, Jesus, não.
Eu não lembro o nome do filme, eu vi há muito tempo atrás. Mas se eu Pois- lembrar, depois eu te mando, porque aí você assiste. Boa. É um filme que ele não tem corte, ele é quase que inteiro, assim, de uma vez, sabe? Meu Deus. E é um filme rápido, assim, tem 1 hora, eu acho, só. E só se passa dentro de um lugar, a casa deles, a casa dos idosos. Então, Exato. eles fazem um jantar pra receber a mulher, e aí, tipo, ela fica, vocês têm certeza disso? Eu vou passar as regras, o que precisa, nananana. Aí eles deitam assim na cama, essa a última cena, tipo, ela colocando, assim, na veia dos dois. Meu Deus. E é tudo clandestino. E essa mulher ganhava. O trabalho dela era isso. Então ela Era ganhava clandestinamente pra tirar a vida das pessoas. Por Meu escolha própria das mesmas, pai. entendeu? Hã? Por escolha própria das mesmas. As pessoas escolhiam morrer e chamavam ela. Falando Porque em- não pode, né? Proibido. Pois é, tem até um caso que viralizou muito nas redes sociais, é verídico esse caso, galera, né? O que acontece? Esse caso, pra você ter uma noção, amiga, é de uma... É de uma moça que ela tem a pior dor do mundo. Eu esqueci, é um nervo que fica no rosto da pessoa. Eu não vi sobre isso. Você não viu isso? Não. Amiga, viralizou muito essa moça. Ela viralizou muito. Porque o que acontece? Esse nervo que fica no rosto, a pessoa nasceu com uma condição rara que ele fica doendo muito, ele dá choques no rosto da pessoa. E não tem cura. Não tem cura. Você vive sentindo dor? Pro resto da sua vida. Você vai pro hospital direto, você não sai do hospital e fica aquilo dali. Eu esqueci o nome dessa doença. A pior dor do mundo é o que as pessoas apelidaram na internet. Mas resumindo, ela tinha isso, essa condição. Uhum. Ela viralizou muito no TikTok, falava no Instagram e tudo mais. E ela queria praticar eutanásia. Tem lugares no mundo que você pode fazer isso, a eutanásia, né? Mas não é Você clandestinamente? Também Hum? é aprovado e é clandestino. Ela queria ir pra... Eu esqueci o nome do país que permite isso, mas tem um país que permite isso. Permite. Gente. Você assina um monte de papel, você assina um Aham. monte de coisa e a pessoa, enfim, vai fazer isso. Ela queria pra não ter que viver com a dor. O que ela fez? Ela abriu uma vaquinha online no TikTok e nas redes sociais pra arrecadar dinheiro, porque era muito caro isso daí, pra ir pra esse país pra praticar a eutanásia nela. Ela não aguentava mais de dor. Nossa, gente. que Ela não horror. aguentava mais de dor. E ela é daqui do Brasil. Ela é daqui do Brasil? Ela é daqui do Brasil. Sim. Aí o que acontece? Ela tem família, amiga. Ela tem um filho, se eu não me engano, eu não sei se é uma filha ou se é um filho. Aham. E o esposo, o filho, já concordaram. Se é isso melhor pra você, tudo bem. No dia do casamento dela, ela teve que sair da cerimônia e ir pro hospital. Ela não foi pra festa. Ai, gente. Aniversários do filho, ela não conseguia ficar. Ai, porque dá esse choque, você tem que ir pro hospital. Não tem como, amiga. Não tem como, não tem cura. Não tem cura. É um nervo que ele fica estralando, te dando choque. Meu Deus, Ela que horror. relatou em vídeo que a sensação é como se ela estivesse tomando descargas elétricas contínuas no rosto. Essa é a Eu não sensação. consigo imaginar, meu Deus, que horror se viver Ela, assim. ela agoniza de dentro pra fora. Uhum. Ela começa por dentro, assim, o corpo dela começa a entrar em estado de choque, Uhum. né? Porque, imagina, você ficar sofrendo choque o dia inteiro, ou como que você não fica? Você entra em colapso. É, claro. Aí, ela começou, ela tem com essa ideia. Eu não sei se ela fez isso, que até me atualizar, mas, amiga, uma loucura, né? Já imaginou? Gente, que bizarro você escolher tirar a sua própria vida, né? Pra parar de ter essa dor. Ela não aguenta mais. Que triste, E né? tem Porque, vários pô, casos por aí, amiga, dessa dor. Ah, não é desse- tipo uma doença rara. É raro, Ah, mas não tem só ela no mundo, tem ela e mais algumas pessoas no mundo. Não tem cara, como, amiga, que não tem como. É bizarro. incurável. Não tem cura. Gente, que horror, né? E pensa a decisão que você tem que fazer, né? Deixar, tipo, tudo pra Você trás. já imaginou? Nossa, Deus me livre, eu não sei o que eu faria. Amiga, eu não. É que a gente não sabe como é a dor, né? Aí é fácil a gente falar, não, eu ficaria com a minha vida, só que você não entende como é que é a Você dor. não entende. Então é muito, muito E você fácil viver falar assim, dentro né? do hospital, É. você não vive. Não, e você tá lá dormindo e não saber a hora que começa a estralar seu corpo, começa a dar choque, tipo assim, gente, que medo, sabe? Viver com isso, assim, nossa. Exatamente. Mas, só voltando naquela parte sobrenatural do Tabuleiro Ouija. Já vamos comentar esse caso aqui, gente, porque esse caso aqui, a Maria já assistiu, eu acho que ela já assistiu, não sei, né? Porque é um caso bem famoso e virou até filme, que é o Verônica. Amo. Já esse viu? filme. Você já viu a história verdadeira? Uhum. Foi inspirada, né? Isso, da Stefania Gutierrez Lazaro. Nossa, sim. Por isso Sim. que eu falo, gente, eu acredito muito no mundo espiritual. Muito, 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 muito. Você Claro tem que... religião, amiga? Perdão pela pergunta. Não, eu sou católica, eu sempre fui criada na Legal, igreja eu católica, também. mas eu adoro saber sobre as outras. Então eu tenho Legal. um pouco do espiritismo, eu gosto de saber um pouco A gente sobre... anda com esse povo, né? Exato. Então, tipo assim, eu gosto muito, muito de saber sobre tudo. Assim, eu sou muito ampla e aberta também. pra saber sobre outras religiões. Eu sou muito fechada, também. sabe? E gente, eu acredito em tudo. É, Nesse mundo espiritual, pra mim, tipo, se eu acredito em Deus, por que eu não vou acreditar no mal? entendeu? Por que Se eu não existe vou- o bem, existe o mal. Exato, exato, sabe?
E... Fala. Pode falar. Não, amiga, a gente tá super... Meu, eu falei que a gente ia super nos assuntos. Não, é que nesse caso da Verônica, assim, tipo, eu acredito em tabuleiro Ouija, eu tenho um tabuleiro Ouija e eu nunca mexi nele. Eu tenho, gente. Eu tenho. Amiga, por que você não falou pra gente trazer aqui e jogar aqui, ó? Tá doido, credo. Entendeu? Você nunca mais entra nesse estúdio, ninguém, porque vai ficar um negócio Deus aqui. me livre, amiga. Não. O vermelho já vai subindo aqui, É. entendeu? Eu tenho muito medo, então eu não mexo. Eu tenho medo porque eu sei que pode acontecer. Eu Você acredito acredita em muito. energia? Muito. Nessas coisas? Muito, assim, eu acredito que eu posso. Potencialmente? Eu acredito muito que eu posso ali, se eu mexer e chamar, eu vou estar atraindo, eu vou estar abrindo uma porta dentro de mim, espiritualmente, que eu vou estar chamando, entendeu? E vai ser uma consequência minha. Exato. E assim, normalmente esses espíritos, se forem espíritos obsessores, que é o que a gente lê em livros Exato. de espiritismo, eles ficam acompanhando você. Sim, vira um parasita. Sabe? Exato, então Deus me livre. O meu pai é espírita já há 30 e poucos anos. Uhum. E ele frequenta, né, ali os centros espíritas e tudo mais. Ele sempre me fala o que acontece lá dentro, algumas coisas, que pode, né, no caso. Sim. E, amiga, esse caso da Stefania Gutierrez, Gutierrez Lazaro é um caso muito polêmico. Foi tão polêmico que virou até o filme chamado Verônica. Pra quem quiser assistir... É um filme espanhol, né? Aí você pode entrar na Netflix e pesquisar lá, Verônica. É um filme que foi baseado na história real da Stefania. Mas, basicamente, esse caso aconteceu em 1991, né? Ele aconteceu num lugar chamado Valesca, lá na Espanha, que foi uma menina que ela era católica, né? Ela cresceu na igreja de freiras e tudo mais. Ela era uma menina muito estudiosa, a Stefania. Ela tinha 15 anos na época que isso aconteceu. E com isso, os pais falavam que ela era muito interessada por coisas sobrenaturais de terror, mas eles achavam que era só, é uma garotinha, ela só tá se aventurando. Faz parte, assim, tá tudo bem, entendeu? Até que um dia, ela resolveu levar um tabuleiro Ouija. Ela supostamente, né, resolveu levar o tabuleiro Ouija pra escola e jogar ele com outras amiguinhas, com mais 2 amiguinhas no fundo da sala. Jesus. Detalhe, só relembrando, é uma igreja de freiras, entendeu? Beleza, elas começaram a jogar ali, né, porque segundo elas estavam tentando entrar em contato com o espírito de um ex-namorado de uma das meninas que estavam jogando, que morreu no acidente de moto. Ai. Entendeu? Aí, beleza. Elas começaram a jogar ali, elas utilizaram um copo. É um detalhe muito importante sobre essa história. Bota o dedinho assim. Exato, elas colocaram o dedinho lá no copo e começaram a jogar. Uma das freiras viu que elas estavam brincando. O que ela fez? Ela já correu, ficou furiosa. Ela pegou o tabuleiro, né? E ela quebrou o tabuleiro. Não pode fazer isso. Não, ela quebrou o tabuleiro junto com o copo. As pessoas que estavam ali, os colegas, relataram que no momento em que a freira quebrou o copo, saiu uma fumaça de dentro do copo. E parece que a Stefania inalou aquela fumaça que estava contida no jogo. Entendeu? Já é um ponto bem específico. Depois disso, os pais da garota começaram a relatar que ela sofreu uma mudança de comportamento drástica. Ela começou a ficar calada, ela começou a ter comportamentos bizarros dentro de casa. A Stefania chegou a relatar que ela via sombras gigantes no quarto dela. Essas sombras ficavam andando, passando, correndo no quarto dela. Ela falou assim que ela chegou a ser tocada também por essas sombras, né? Pelo que a história conta, supostamente isso teria acontecido. E os pais falavam que ela rosnava. Os pais falavam que... Todos os indícios de uma possessão, né? Exato. Todos. Os pais falavam que ela arranhava as coisas, ela arranhava a cama, ela arranhava as paredes do quarto, né? Tanto que eles chegaram a levar ela pra vários médicos e ninguém conseguia fazer nada, ninguém conseguia descobrir nada. E ninguém conseguia... Eles achavam que era um caso de esquizofrenia. Só que eles não tinham certeza. Antigamente, não sei se você sabe, amiga, mas doenças mentais eram muito vagas antigamente. Não tinha um conhecimento hoje em dia. Que tem hoje, Aí, beleza. Voltou pra casa, eles continuaram vendo ela piorando a cada dia mais, a cada dia mais, a cada dia mais. Com isso, vieram convulsões, alucinações que ela já começou a ter, né? Isso com 16 anos, 15 pra 16 anos. Até que 6 meses depois ela foi encontrada morta em cima da cama, no quarto dela. Foi encontrada morta. E quando os policiais foram chamados pelo casal Gutierrez, eles falavam que depois da morte da garota, eles começaram a ver coisas mais feias ainda dentro de casa. Aparições. Ficou lá, né? Eles também começaram a ver as sombras na casa, né? Eles começaram a ver que tinha objetos que mudavam de lugar, tudo mais, sobre o que aconteceu nessa história. E a polícia começou a investigar. E pra você ter uma ideia, muita gente não pode acreditar nessa história. Porém, tem um documento oficial da polícia, que se você jogar na internet, você vai encontrar isso. Um documento oficial do perito, inclusive lá, o José Pedro Negrini,
tá? Ele fez um documento que tá na internet que você consegue ver lá, que realmente foi carimbado pela polícia, descrevendo que aquele caso é um caso sobrenatural, né? Eu acredito totalmente em possessão demoníaca. O caso do Ed da Lorraine Warren, tanto de casos que eles pegaram e foram inspirados Exato. em filmes, assim, Filmes, casos reais. livros. A própria Annelise Mitchell, né, que inspirou Nossa, o Exorcista, né, o foi pesado. original. Gente, ela, tipo assim, foi dado, na verdade, como esquizofrenia, né, Foi. mas se você ouve o áudio lá, gente, era a possessão demoníaca. Eu acredito muito, nossa, Meu eu Deus. acredito muito. Aí, amiga, o que acontece? Depois que os policiais entraram na casa pra investigar, eles encontraram diversas coisas que, assim, a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar. Eu Tem fotos na imagino. internet que, por exemplo, um dos quadros, quando eles entraram na casa, eles escutaram um barulho muito forte vindo do quarto da Estefânia. Uhum. Assim que eles entraram, eles encontraram um quarto um quadro da Estefânia caído no chão e a moldura do quadro estava intacta. Só que a foto no meio estava queimada. Mano, bizarro. Como que isso aconteceu? Tinha um Uhum. crucifixo que ficava na Ficou parede. de cabeça pra baixo. Isso, ele caiu e ele caiu bem no centro do quarto. Entendeu? Do nada, assim. Pelo que os policiais falaram. Os policiais, teve um policial que chegou a passar mal lá dentro da casa. Ele vomitou, ele teve uma crise ali e teve que sair fora da casa. Ele falou, Pegou não, a energia, devia sentir energia. exato. Aí o que acontece? Eles falavam, os policiais e o perito falou que eles viram manchas escuras na mesa, no teto, nas paredes, e que E depois que eram sumiam. inexplicáveis, assim. Inexplicáveis, era uma mancha meio que amarronzada e meio que avermelhada, Uhum. né? E com isso eles ficaram se perguntando, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? E aí foram descobrir que ela fez isso, que ela praticou esse rito aí com o tabuleiro Ouija. E os pais eles tiveram que se mudar da casa, né? Porque o cara falou, olha, não tem o que fazer, se muda daqui, vai pra outro lugar. Eles permaneceram ainda um pouco mais lá na casa, mas depois eles se mudaram. E só assim eles tiveram a paz. Gente, completamente bizarro. Só assim eles tiveram paz. Pra você ver, né? Mas a Estefânia parece que ela já passou, parece que ela tinha, eu peguei alguns influenciadores, reportagens falando que ela já tinha esquizofrenia, né? Parece que existe Uhum. essa conclusão também. Porém, Não explica essas coisas, né? A esquizofrenia não explica certas coisas que eles os encontraram, policiais falavam, amiga, que as marcas de arranhões na parede pareciam ser de animais. né? Garras de animais, né? Meu Porque Deus, gente, não isso tem não foi como, ela. não tem como um ser humano fazer uma garra gigante, um corte gigante na parede com Não. com um dedo, com o osso, com a carne aqui. Não tem unha, amiga. Não tem unha. Bizarro, gente. Eu acredito muito em posição demoníaca. E foi isso, esse foi o desfecho da história. Ela acabou Nossa, chega até uma falecendo. coisa, Jesus. Nossa, dá um negócio. Uhum. Ela acabou fazendo isso e faleceu, né? Parece que, eu não sei se foi convulsão, não sei se foi realmente uma entidade que retirou a vida dela, né? Porque era isso. É igual foi da Annelise Mitchell, né? Foi de convulsão. Exato, foi convulsão, mas ela Ela passou tava muito por... debilitada já também. Ela não comia, ela tava em estado esquelético, Não ela... fazia mais xixi, ela não fazia mais necessidade. Não, Foi bizarro. acumulava tudo aquilo dele E como? Não é ela que tá ali no corpo, já é outra coisa, Exato, sabe? ela passou por 63 exorcismos que duravam 4 horas E e era nada. e era qualquer horário do dia, isso de madrugada, de manhã, de tarde, não escolhia a hora fazer exorcismo na menina. Aí é complicado, gente, não tem como uma pessoa sobreviver com tanto exorcismo, com tanta parada louca E assim. esse negócio da Annelise Mitchell também teve muita coisa de negligência dos pais, né? Você já Muito, percebeu, amiga. Lili? Muito, 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 muito. Uhum. Como que eles deixaram um bispo e um padre fazer um exorcismo numa garotinha ali? É. Porque quando isso aconteceu, foi em 1952, se eu não me engano, né? Que ela nasceu. Uhum. E só foi parar em 1976, Sim. quando ela morreu. Uhum. Então foram anos de exorcismo. E nada Anos. adiantava, né? Ela tinha convulsões, alucinações, ela tinha Parou de fazer as necessidades, parou de paranoias. comer. Tudo isso. Não A tem voz, como. ela falava com a voz daqueles áudios da internet, né? Exato. Tanto que nesse caso da Elise Mitchell, o que acontece? O padre, o bispo, falava que quando ela estava em estado normal e que eles chegavam pra fazer exorcismo, ela se transformava. É, porque tá vendo que tá chegando, né? Tipo assim, o espírito não Ela aceita. se transformava, ela se contorcia, ela estourava aqueles negócios que segurava ela na cama, entendeu? Ela se Igual debatia. filme mesmo, assim, Exato, bizarro. exato. E fora isso, o que choca ainda mais foi os bastidores, né? A mãe da menina sofreu uma fratura,
por conta de uma parada lá que aconteceu, porque o cara foi puxar ela pra dar o... Porque o demônio, tem uma parte do filme que o demônio dá um tapa na cara da mãe. Aham. Ela cai com tudo no chão. Mas isso que o cara puxa pra dar o impacto no chão, dá aquela cena lá, ela acaba batendo o cóccix do bumbum no chão. Ela, a mãe, que eu esqueci o nome dela, da atriz, ela teve que andar de bengala durante 2 semanas e teve sequelas pelo resto da vida. Gente, E a menina que fez a Annelise, Exorcista, aham. né? Eu esqueci, eu acho que é Linda alguma coisa, se não me Uhum. engano. Foi um papel muito... Exato. Naquele momento que ela tá se batendo, assim, que é uma cena icônica, aquilo dele foi real. Os gritos foram reais, tanto da mãe quanto dela. Ela teve uma fratura muito séria na coluna, porque o impacto foi indo e voltando, foi tão Ela forte. deu a vida pra fazer o papel. Foi tão forte que o diretor achou que ela tava interpretando, mas ela tava gritando de dor de verdade. Ela acabou tendo uma fratura nas costas. Fora isso, ela também era colocada em temperaturas muito baixas dentro do Isso estúdio. eu vi. Todo mundo lá de casaco assim. E a menina só com pijaminha, amiga. É. Meu Deus, que medo. Muito. Aquele ar de... Aquele bafo frio que sai da boca dos Não é dos efeito, atores, é das tipo atrizes. real. É real. É real. Tava menos 2 graus ali dentro. Gente, mas que é isso também? Meu Deus. Menos 2 graus. E é uma cena assim que Bizarro. não tem o que explicar. Não. Tanto que ele acabou sendo preso, né? Ele foi preso, a equipe foi estudada pela polícia e tudo mais. E... É, tipo, que estranho, que coisa, né? É. E o salário, então? Horrível, era o salarinho michuruca que eles recebiam pra estar ali fazendo filme. E esse filme é um clássico É. dos clássicos. O clássico dos Exorcista clássicos. Original. Nossa. Tanto que as pessoas que iam assistir o filme passavam mal, vomitavam. Teve até um caso muito famoso de uma mulher que ela foi assistir o filme, ela passou muito mal, ela saiu correndo, ela caiu, quebrou o nariz, processou e ganhou ainda. Bizarro. Ela ganhou, E porque- esse filme me dá muito medo. entendeu? Me dá muito medo. E o meu pai falou, inclusive, antes de eu gravar com o Vinícius da Ilha, que eu gravei com ele, né? A gente falou sobre esse caso. O meu pai falou que quando a mãe dele foi assistir, que ela voltou do cinema, isso há muitos anos atrás, a mãe Aham. do meu pai já falecida. Ela chegou em casa, agarrou ele e falou: Meu Deus, filho, que filme foi esse? Não sei o que lá. Ele era um bebezinho, ele era uma criança. Aham. Ela viu o Nossa, filme, a mãe dele. Esse filme, gente. Eu não tenho medo de filme de terror, mas o Exorcista, o original, Eu amo filme de terror. eu sou apaixonada. Sobrenatural. Apaixonada, mas no nível Entendeu? que, tipo assim, Eu também. meu coração fica feliz de ver. Eu adoro, amo, eu adoro, amo, eu adoro. amo. Não tenho medo, gosto. Meu Deus. Esse de Exorcista eu adoro. Eu adoro. Esse de exorcismo. Eu gosto de sobrenatural também. O mais sobrenatural. Gosto. Mas eu gosto Entendeu? mais de assassinato, assim, tipo, Eu também. Jason, por exemplo, um serial killer que tá atrás das pessoas. Adoro. É. Adoro esses assim. E o Jason fez aniversário ontem, né, bonitão? O Jason, parabéns, Jason. Uhul! Parabéns pro Jason, gente. Ele ficou em Crystal Laker no filme, né? Ficou, foi em Crystal Crystal Laker. Lake. Eu amo ele. Tem até um bar temático aqui em São Paulo chamado Fantasmagória. Eu quero muito ir nesse bar, porque eu vejo que é um monte de coisa de Eu terror, já fui não lá. é? É muito fácil, amiga. Eles são bem legais, eles fecham parceria com influencers. É esse que tem os bonecos lá, tudo. Eu quero Os muito drinks são ir. personalizados. Quero Tem muito um ir. drink lá que é do Jason, que é um copo com o rosto dele. E o drink é muito gostoso. Eu quero muito ir, porque tem tudo a ver com o meu conteúdo também. Muito a ver. Amiga, vai lá, né? Faz uma parceriazinha lá com eles, que eles vão Adorei. amar fazer conteúdo com você. É tudo Nossa, sua eu cara. amei. É uma junção, entendeu? Ai, é tudo. Muito, muito. E, amiga, tem algum caso, assim, recentemente que você pegou, que você falou no seu perfil, assim, que você se lembra? Que você gostaria de trazer aqui pra gente? Alguma coisa assim? Cara, tem esse daí que eu peguei Certo. da Rússia, né? Que o Aham. cara exorcizou o bebê lá. E Uhum. teve outro. Tem outro, na verdade, assim, que eu tava falando até hoje, antes de vir pra cá com a minha amiga em casa. A gente tava lendo os arquivos do caso, porque a gente só lembrou assim, do caso. Mano, vamos olhar os arquivos e as fotos e relembrar, assim. Não sei, você deve saber, das Garotas Perdidas no Panamá? Esse Você lembra desse caso? é um caso. Não foi um caso antigo aí? É um caso antigo de 2014. Sim. Gente, Eu eu só- relembrei esse caso hoje com a minha amiga e eu não lembrava o quanto ele, tipo assim, me apavorava. Que eram a Chris e a amiga dela, que elas eram, acho que eram americanas, e elas vão fazer uma viagem turística pro Panamá. Certo. E elas contratam um passeio lá pra fazer uma trilha, né? Uhum, Aí elas vão fazer a trilha com um cachorro guia. certo. Aí depois de um tempo, só o cachorro volta, elas não. Aí começa as investigações pra dentro da trilha, do passeio, e conversando com as pessoas que faziam lá e tudo mais e tal. E aí parece que uma pessoa que foi fazer a trilha, depois de que elas estavam desaparecidas, encontrou uma mochila azul delas perto de um lago Uhum. e uma bota. Aí quando a pessoa for chegar perto da bota, tava o pé dentro de uma delas. Meu Pé Deus. dentro da bota. Aí chama a polícia.
A polícia foi até esse local da mata e começaram a fuxicar e encontraram um monte de coisa. Encontraram a câmera delas, que tinha mais de 90 fotos delas pedindo, tipo, ajuda, tirando foto no escuro, assim, elas estavam escondidas, parecia que numa caverna, tirando, tipo, foto de tudo, assim. Teve mais de não sei quantas chamadas pra emergência. E ninguém E atendia. ninguém atendia por causa da área do sinal. E aí depois encontraram o crânio delas, encontraram os ossos. E aí começou, tipo, tá bom, animal. Né? O animal foi lá, encontrou elas e acabou. Só que se a perícia começou a investigar os ossos, eles estavam, tipo assim, 100% limpos, como se alguém tivesse limpado eles. Tinha produto químico nos ossos, como se alguém, tipo, tivesse limpado os ossos mesmo, sabe? Não tinha Certo. uma carninha no osso. Meu Deus. Todos os ossos delas estavam organizados, tipo, limpos, assim. E aí a galera começa a levanta até hoje a hipótese, que é o que eu mais acredito, uma aldeia de canibais que tinha ali por perto, elas acabaram trombando eles, aí aconteceu alguma coisa e elas foram mortas por eles, porque os ossos limpos, o animal não faz isso. Não faz isso. Mas Uhum. será que essa aldeia canibal tinha acesso a esses produtos químicos? É o que levanta uma teoria, né? Meu, eu não Não sei. sabe se foi uma Véi, pessoa então, não sei se é ou algum se foi serial realmente. killer também, que até hoje não se sabe, e É. que acabou Apesar que hoje em dia trombando tem com serial killer que é elas. canibal, né, amiga? Que é canibal. O Jeffrey Dahmer, ele Exatamente. era canibal. Ele é o canibal Era. do Jimmy Walker, né? Ele ficou muito Uhum. conhecido por conta disso. Ele praticava a necrofilia, praticava também o ato sexual, o ato ali de matar a pessoa. Canibal, e depois Sim, escondia os corpos pelo apartamento, na geladeira, o em pai dele era tudo. químico. A mãe Uhum. era funcionária de operadora de máquina, não tinha nada a ver com a Uhum. coisa ali, mas ele pegou mesmo o âmbito do pai ali, como química, essas coisas. Não, esse daí das garotas do Panamá, tipo, até hoje não sabem. Ninguém sabe o que Até aconteceu. hoje não sabem. E até hoje não encontraram todas as partes dos corpos dela também, não. De nenhuma das duas. A perícia até hoje não encontrou nada. Não. Não é possível, A gente. polícia não encontrou Não é todos, possível, amiga. 100% os corpos, sabe? Juro. E eu acho que mais pra frente vai ter desfecho disso daí. Tomara, mas já foi em 2014, faz tempo. É, amiga, mas hoje em dia eles estão conseguindo fazer até reconstrução de animal pré-histórico. Por que não vão conseguir fazer isso? Não, exato. Cada ano que passa, a tecnologia é melhor pra descobrir essas coisas, sabe? Por isso que Entendeu? eu falo que, tipo, eu não perco a esperança de nenhum caso que é não solucionado, tipo, não ter desfecho daqui pra frente, com a tecnologia que vem vindo, sabe? Teve algum outro caso que não teve desfecho assim que você se recorda? Que não teve. A Elisa Lam. A Elisa Lam? Aquela Que foi? da caixa d'água no terraço de Los Angeles, lá do Hotel Cecil. Eu Você não lembro lembra dessa história. dessa? Tá, lembro que ela foi encontrada dentro da caixa d'água, mas ninguém sabe como que ela chegou lá. Como que foi isso, amiga? Ela tinha 21 anos de idade, Elisa Lam, e aí Ah. ela foi turistar em Los Angeles e ficou hospedada no Hotel Cecil. Isso. O Hotel Cecil já tinha um histórico bem ruim, né? Ele já hospedou o Richard Ramirez, que é um dos maiores serial killers Sim, do mundo, e ele fez vítimas lá dentro. Sim. Vários suicidas Da família pulavam lá Manson, o do... Richard Ramirez? Não, o Charles Manson. O Charles Manson dele, O perdão. Richard Ramirez é outro, aquele que tinha um negócio satanista na mão aqui. Sim, Que ele mostrava. tá, que ele era satanista. Uhum, Sim, eu lembro dele. sim. Ele tinha o cabelo emo aqui, pá. Exato. Sim. Aí teve vários suicidas também no prédio, tipo assim, pessoas que morriam lá dentro, ninguém entendia o porquê, de coisa sobrenatural. Era um baita histórico ruim. E assim, o Hotel Cecil, que até hoje existe, só que ele não é ativo, Aham. ele fica num bairro perigoso, né? Mais pobre, assim, de Los Angeles. Então, Certo. sabe? É como se fosse aqui o centro de São Paulo, sabe? Sim. Era uma área mais perigosa. Então, como era um hotel muito barato, atraía pessoas, entendeu? E aí a Elisa Lam ficou lá e ela fez essa viagem sozinha, né? E aí, o que a polícia diz é que ela ficou 3 ou 4 dias turistando normal e ela mandava mensagem pros pais todos os dias, até que ela parou de mandar mensagem. Do E foi nada. os pais que entraram em contato com a polícia, tipo assim, tem alguma coisa de errado, porque minha filha não tá mais falando comigo. Aí eles começaram a investigar o hotel, no quarto, não tinha nada. Uhum. Quando eles começaram a perceber que a água do hotel saía suja, tipo, saía suja, escura, saía com cheiro ruim, água de chuveiro, água da pia, do Nossa. encanamento. Aí eles subiram, pô, tem alguma coisa de errado com a caixa d'água, né? Quando subiu pra caixa d'água, o corpo dela tava lá, em decomposição. Meu Deus. E ela tava sem roupa Hum. nenhuma, tava nua. E outra coisa também, a caixa d'água só fechava por fora, não fechava por dentro. Então, assim, alguém trancou ela. Tipo, ela não se matou, entendeu? E aí tem aquele vídeo do elevador, bem famoso, que é perturbador pra caramba, deu morro de Que ela medo tá daquele elevador. correndo, né? Não, ela entra no elevador, ela aperta todos os botões, ela fica Isso. escondida. Isso. Aí ela ficou olhando, assim, Isso tipo... eu vi. Aham. É icônico esse É, vídeo. Aham. E é um absurdo, porque, tipo assim, tem muita coisa dessa câmera que foi cortada também, gravação que foi cortada, porque dá pra perceber. Com certeza. Então, Tem assim, corte ali que ela vai sair pra fora assim, toda encolhida. Exato. Pra chegar na caixa d'água do hotel, só tem escada por fora, e quem tem chave é quem trabalha no hotel, ela não podia acessar.
Mano, é muita coisa, assim, aberta. Tenho certeza que tinha alguma pessoa lá que tirou a vida dela. Tem gente que fala, ai, foi sobrenatural, foi esquizofrenia, porque ela tomava remédio, né? Aham. Pra esquizofrenia. Só que assim, gente, ela não se matou, não tinha como, sabe? As coisas não batem, sabe? Por fora, como que ninguém ia ver ela subindo por fora? Ah, pelo amor de Deus, quem tá cego hoje em dia? Mano, Impossível. é alguma coisa, é Foi alguma pessoa que muito bem trabalhava lá. planejado. Alguns trabalhava lá e depois conseguiu ter acesso às câmeras e aí te cortou, sabe? Ai, gente, não sei. Mas Queria esse é fazer um alguma coisa caso. com ela. É. Ela era, além de ser mulher assim, ela tava vulnerável, né, ali. Ela Porque tinha 21 vai que foi um anos também. psicopata também, ela era uma garota, né? Acabou de nascer a menina, meu Deus do céu. Aham. E, cara, ela tava muito vulnerável. Muito. Hum. Sozinha. E tudo mais, num quarto ali, viajando. mulher não também. Por ser mulher, não conhecia as coisas. O cara deve Uhum. ter falado, alvo fácil, É. vamos lá. Uhum. Exato. Será que vai ter desfecho? Tem um documentário na Netflix que a galera, tipo, dá uns desfechos aí de, tipo, Eu não ela vi se ainda, vou ver. suicidou, alguma coisa você assiste depois. Mas não acredito, eu acredito que não... Amiga, Deram um desfecho que não é o desfecho de verdade, entendeu? vamos ser sinceros, você com toda a sua experiência, com toda a sua formação, com anos e anos como influenciadora de casos criminais, pelo amor de Deus, né, amiga? É. Por favor. Uhum. Você já tem essa noção. Cara, meu, não foi alguém Eu também acho. Não foi ela que se matou. Exato, Ela não seria louca de entrar pelada numa caixa d'água, a não sei quantos não metros de faz sentido. altura. As roupas dela estavam boiando do lado dela, sabe? Tipo Não assim. faz sentido, amiga. Não. Ah, eu vou jogar minhas roupas pra ficar boiando aqui comigo enquanto eu tomo banho de piscininha. Ah, pelo amor. Pelo amor. Não faz sentido Pelo nenhum, amor, velho. pelo Não amor, faz pelo sentido nenhum. amor. É bizarro. Não tem como, entendeu? Não tem como. E, meu, são casos assim que são, entre esses casos, tem outros casos também que não tem resolução. A gente vai morrer sem saber. Muitos. Não, então, por isso que eu brinco falando, tipo assim, quando eu Não morrer tem e chegar no resolução. céu, eu vou atrás de todo mundo. A Elisa Lam, vou É. atrás da Madeleine McKenzie pra comprovar se morreu mesmo. E já, tipo, gente, o que aconteceu? Ela não falou, Quem vem cá, foi? amiga, vamos fazer um bate-papo. Não, eu vou chegar lá, cadê as garotas do Panamá aqui agora? Quero saber Aqui agora. a do Mangue 397. Vem aqui, menina, vamos bater um papinho. O que aconteceu com vocês? O que vocês fizeram? É, exato. Nossa, velho. Mas o vídeo do Mangue 937 é horrível. Elas sendo ali cortadas, É pum, péssimo. pum, aqui, né? É péssimo, velho. Horrível. É torturante, né? Horrível. É torturante até pra quem vê, imagina, né? É pra elas. Né? Amiga, você ainda. chegou a pegar algum caso na tanatopraxia de gente que foi assassinada? Você chegou a pegar isso? Cheguei, mas não de tortura, tiro, assim, mais. Tiro? Como É. que é isso? Já que a gente entrou nesse papo de... Chega só com um buraquinho, onde coisou a bala. Daí a gente restaura aquele buraquinho, né? Sutura, tudo bonitinho e tal. Legal. Aham, pra ficar mais fechadinho assim, Foi no sabe? peito ou foi na cabeça? No peito, já recebi no peito. corpo, assim. Uhum. Eram homens, a maioria, ou mulheres? Homem que eu recebi foi homem. Mas tem casos também que a gente recebe de traumatismo craniano, daí a gente precisa abrir o crânio. Sério? Uhum. Como que vocês abrem o Tirar crânio? Eu tudo. sempre quis me perguntar isso. É como o médico lá na sala de cirurgia? Porque o legista já faz isso pra poder dar a causa da morte. Então, o corpo já chega pra gente costuradinho, então já tá meio aberto. Só vai tirando os pontinhos e depois tira a pele com a cabeça, assim. Aí fica metade Isso. do crânio a gente tira. Aí abaixa a pele da pessoa, totalmente aqui, fica só o crânio, né? Sim, já vi. E aí vai tirando assim o cérebro, vai olhando, vai limpando igual numa tudo. cirurgia, Depois né? volta a pele, sutura bonitinho. Aí você tem que assinar alguma coisa do que foi a causa, do que tá acontecendo? Sim, a gente chega, a gente funerário chega lá com as informações e a gente monta a declaração de óbito. Imprime lá bonitinho pra entregar pra gente funerário depois junto com o corpo. Nossa, A gente incrível. assina tudo. Uhum. Incrível. E eu não sabia que vocês também tinham essa parte de mexer dentro do cérebro da pessoa, Em tudo. abrir ali. Uhum. Legal. Cara, eu não tenho estômago pra isso, gente. Você não conseguiria. Eu não tenho estômago pra isso, amiga. Acho que você conseguiria na perícia forense ia ser legal, porque é no Eu sim. laboratório, é mais fechado, sim. assim. Eu acho que eu tenho essa cabeça pra perícia, mas não pra... É porque é assustador mesmo, assim, é muito sangue, É a gente tem muito. que mexer É nos muito órgãos. sangue ali, tipo, ali... Claro, amigo, a gente tem que abrir daqui até aqui a pessoa. Abrir tudo, a gente tira todos os órgãos de dentro. O que vocês fazem pra com os gente- órgãos? A gente retira os órgãos só pra poder limpar. Então a gente coloca os ácidos que evitam o cheiro da decomposição. Isso. Aí deixa o ácido agindo ali um pouco, depois a gente devolve os órgãos. Quando não é pra doação, a gente devolve os órgãos e sutura de volta. Exato, porque é crime a pessoa, o perito retirar os órgãos e doar, ou vender, ou jogar fora. Não pode. Não pode. Não pode. Uhum. Nossa. Aí a gente coloca de volta pra dentro, assim, bonitinho. Mas tem que mexer nos órgãos, aí tem que mexer no cérebro. Então, assim, tem que ter estômago, sabe? Nossa, amiga. Tem o E, corpo e aberto lá. você abre tudo, vai tirando pulmão, tirando... Tira tudo, até a costela, às vezes a gente tem que limpar ela, assim. A costela. Vocês limpam com o que isso? Ai, tem um monte de material lá. Por exemplo, Produto com químico, essas abril... coisas? Tem tudo. Tem os ácidos, né, que a gente chama, né?
que são os produtos químicos. Aí tem o ácido verde, que é pra tal coisa, o ácido vermelho pra outra coisa, o ácido amarelo pra outra coisa. Cada um evita um cheiro, Meu evita tal coisa. Deus. Uhum, Passado. sim. Você se assustou a primeira vez que você foi fazer essa prática? Zero. Zero, né? Zero. Só Eu acho abriu que e já foi foi- retirando. Aham. Ela ensinou a É Josi. porque, gente, não é assustador a pessoa ali, sabe? Tipo assim, e é muito interessante você saber como é o corpo por Anatomia. dentro. Muito. Tipo assim, você tem aquilo em você, entendeu? Você pega ali um coração e você fica, caraca, tipo assim. E é muito lindo o corpo humano, gente. É muito lindo por É lindo dentro, por sabe? dentro, é né? organizadinho, assim, sabe? É, É, tipo, é tipo um tudo. robozinho, né? Tudo funciona como mecanismo do Tudo outro. funciona como tem que funcionar, sabe? Então, tipo assim, tem o estômago, mas tem a parede ali do estômago que, tipo, divide Aquela bolinha, né? Com pra aquele... vir o coração, caninho. o fígado, o pulmão, não ficar misturado no estômago, sabe? E aí você fica, tipo assim, meu Deus, tudo isso é em mim, sabe? É Tudo isso- bizarro. Entendeu? Uhum. É, É muito dentro- interessante, assim. Exato, dentro do estômago, você chegou a pegar a bolsa do suco gástrico? Você já viu isso? Uhum. Como Sim, que é sim. esse negócio, amiga? Eu sempre quis me perguntar. É o quê? Que cor? Você já chegou a abrir ali pra ver o que é? É branco. É branco? Aham. Achava que era verde, igual nos filmes dos desenhos. Não, é branco, é branco. O que a gente tem que fazer às vezes também é retirar o estômago, né? Inteiro. Puxa lá o estômago inteiro, que são as tripas, né? E aí a gente tem que limpar as tripas, tirar todas as fezes de dentro, aí pega o Ah, bisturi, Meu Deus! faz um furinho ali, aí vai tirando Tirando todas as as fezes, fezes, depois a enrola tudo de urina. novo e coloca de volta. Tira da bexiga. Tira tudo. Pra não ter desastre na hora do velório. Porque ele É. solta, ele libera aquilo, né? É. Aí tem que deixar tudo sem nada bonitinho. Passado, gente, passado. Aham. A Maria tá dando uma aula de anatomia aqui, gente. Né? Daqui a pouco eu vou chegar em casa, vou sentir qualquer dorzinha. Ai, meu fígado. Ai, É, pâncreas. já, meu Deus do céu. O que Aham. é isso? É bem Entendeu? isso. Meu Deus. Amigo, é bizarro. Bizarro. Uhum. Mas, amiga, chegamos ao final. Não queria. Ah, nem eu. Eu queria bater mais papo, Aí gente. eu falar volto, sobre... eu volto. Você vai voltar, né? Com certeza. Tem que voltar pra gente trazer atualizações sobre quem? Sabe quem? Madeleine McCann? Ela também e os irmãos Menendez. Nossa, é verdade. Precisamos. Gosto desse caso. Esse caso estourou muito também no perfil da Maria. Estourou também o caso da Madeline, né? E a gente precisa atualizar isso logo pra vocês, gente. E trazer outros casos também que eu queria ter comentado aqui, mas não deu tempo, mas... Vai ter parte 2, vai. Vai, gente. Vai ter parte 2 de traumas. Aham, vai. Muitos Se traumas preparem. e muita informação, que ela deu uma aula de informação aqui excelente, né? Mas é isso, amiga. Muito obrigado por ter vindo. Eu que Toca agradeço aqui. pelo Tamo convite, junto, eu meu amor. amei. Quero muito te desejar muito sucesso. Obrigado, amor. Obrigado. Fico muito feliz de participar desse seu sonho, desse seu projeto. Então, assim, eu Obrigado, torço amor. muito por você, você sabe. E com certeza, se for pra voltar, pra ajudar, eu vou voltar, entendeu? Vai voltar, que a gente precisa atualizar Sim, esse povo. A gente com precisa certeza. assustar e informar esse povo, amiga. Uhum. Aí Vai você rolar. já vai estar mais habilidosa no mundo da tanatopraxia, vai pegar outros casos. Você pode vir aqui contar também. Pode Entendeu? deixar. Irei. Pra gente acabar com os tabus que existem. Ah, não coloca algodão no meu nariz que eu vou morrer sufocado. Sabe, esse povo que me inventando coisa. A gente tem que entendeu? fazer o tamponamento. É, mas tem família que pede pra não tamponar, você sabia disso, Só né? que pode vazar líquido É. na hora do velório. Mas enfim, é um pavorão pra uma Sim. outra hora. E a gente vai estudar essas partes pra trazer de novo pra vamos. vocês, tá? Uhum. Gente, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer o Marcos da Assessoria pelo apoio, pelo patrocínio, tá bom? Por estar me ajudando aqui no podcast. Só lembrando que o Marcos da Assessoria é um escritório de contabilidade que te ajuda na parte contábil, fiscal e entre outras coisas a mais, tá? Então, se vocês quiserem assessoria, é só entrar aqui na descrição desse vídeo, vai estar o WhatsApp, vai estar o e-mail e também o número fixo do escritório, tá? Muito obrigado, Marcos, por todo o apoio e toda essa ajuda. Gostaria de agradecer também ao pessoal da UC Filmes, que tá me ajudando em tudo aqui. Toda essa parte aqui de estrutura, de câmera, de iluminação, eu tô amando isso. E gostaria também de agradecer a minha querida novamente por tudo. Muito obrigada. Rafa. Obrigado, Eu minha amiga. amei de paixão. Assim, É foi isso, tudo. amiga. Ela vai voltar e vocês aguardem que a gente vai falar tudo, tá bom? Sim. Gente, lembrando, tá? O meu podcast, ele sai todo sábado a partir das 6 horas da tarde. Então, ele tá sendo gravado hoje, a gente vai anunciar quando ele estiver prestes a sair e a gente lança pra vocês verem tudo na íntegra, tudo bem? Gente, um grande beijo, muito obrigado por tudo. Pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, é Rafael Moulin, vai me encontrar em tudo, porque só tem Moulin nas redes sociais. Eu sou o único influenciador com Moulin, graças a Deus. Né? Eu com meu Oz aqui. Entendeu? É muito fácil achar ela, inclusive. Uhum. Né? Só jogar lá, casos criminais. Ela é referência. Pum, Maria. Uhum. Entendeu? Mas é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Um grande beijo. Até a próxima. E durmam bem, viu? Se Sim, conseguirem. com os anjinhos, Se conseguirem, tá? É isso, galera. Tamo junto. Falou. Até mais. Olha eu fazendo sinal.
Assim, tem que ser assim. Entendeu? Tem que ser assim.